Salve subúrbio, salve quebrada, tudo certo? Firmeza total. Estou aqui com mais um episódio, com mais um convidado muito especial, mais um parceiro aí para trocar altas ideias, rapaziada, moçada. Se segura que hoje vem papo muito importante aí, viu? Então convida os parceiros aí, convida a família também. Pode convidar a família, que isso aqui é papo principalmente para família. É papo de quebrada, mas é papo principalmente para a família hoje, de verdade. Vocês vão entender o porquê daqui a pouco quando eu anunciar esse meu parceiro aqui, tá? E antes disso, fazer algumas considerações, aquele negócio padrão de começo de programa, tá? Se inscreva no canal aqui, beleza? Ah, mas eu já sou inscrito. Então ativa o sininho. Ah, mas eu já sou inscrito e eu já ativei o sininho. Então já deixa o like, que o like você não deu ainda porque o bagulho tá começando agora. Então já deixa o like aqui. Ah, mas eu já deixei o like também. Então comenta aqui, pô. Dá uma marca presença. Fala, opa, meu nome, seu nome, tô na casa, tô assistindo aqui, pá, na sintonia, certo? Então dá esse salve pra gente aí. De repente dá um print, tira uma foto da televisão, posta no seu Instagram, marca o subúrbio, marca eu também, marca todo mundo, certo? Porque isso fortalece muita gente. A gente leva a nossa mensagem cada vez para mais pessoas e essa divulgação ela é muito importante, certo? Hoje eu tô com a presença de um cara muito foda, ele faz um trabalho muito importante pro mundo. Nós precisamos cada vez mais dar voz e fortalecer pessoas como ele, que tem uma missão que mais do que nunca a gente ainda estava em tempos de ver muitas coisas na internet hoje sobre isso, Cracolândia e tudo mais e tal. Então, a informação, ela pode salvar vidas. Por isso que eu falo, chama a família. Hoje, o meu convidado é o mano Gabriel Mori, certo, meu mano? Fala, meu satisfação. Brother. Obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por topar participar aqui para vir bater um papo. A gente te segue nas redes sociais, eu, parceiro Vinícius aí, e aí a gente falou, porra, mano, o trampo desse cara é legal, hein, trocar uma ideia, ele usa a comunicação também para divulgar o trampo dele, você faz live na internet e tal, você tem um Facebook bombado, suas redes sociais têm bastante visibilidade. Falei, pô, mano, esse cara é importante, ele já usa a comunicação como ferramenta, já faz uma transformação, e é isso, família. Gabriel Mori, ele trabalha como socorrista. O nome do seu trampo é o quê? Como fala, mano? E já se apresenta também, então, você. Fala aí, eu sou o Gabriel. Bom, vamos lá. Pra quem não me conhece, Gabriel Mori. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer ao Vinícius também aí pelo convite, de estar participando do programa. Fundamentalmente, assim, é fundamental a importância a gente falar sobre assunto de dependência química, né? Primeiro, porque tem muita barreira ainda sobre esse assunto. Segundo, porque tem um monte de gente que se acha especialista no assunto e, na verdade, não é, né? Um monte de gente que dá opinião sobre o que está acontecendo na Cracolândia, porque tem que ser isso, porque tem que ser aquilo, tal. Porque o dependente químico está lá porque quer, tal. Cara, a parada não é bem assim, né? Meu trabalho é recuperar vidas, cara. Meu trabalho basicamente é recuperar vidas. Eu faço isso já tem quase 15 anos, né? Tô indo para 15 anos de trabalho, também 15 anos de recuperação. Pode crer. E durante esse tempo todo, meu trabalho foi resgatar vidas, salvar vidas. Então, além de ser um profissional em dependência química, né, um técnico em dependência química, eu também sou socorrista, né, por todos esses anos. Então, fiz muita remoção, assim. Inclusive, ontem nós tivemos até um caso muito doido, porque foi um paciente que se evadiu, né? Se evadiu de uma clínica, ele era um cara vaga social. Vaga social que não paga nada, né? A gente conseguiu... Clínica pública? Na verdade, não. Nós conseguimos uma clínica particular para ele. Uma clínica de alto padrão. Eles têm, tipo, uma cota, vamos dizer assim? Não é obrigado por lei, mas como a gente tem um conhecimento na área já há muito tempo, a família estava pedindo, então a gente consegue com algumas parcerias. Então, já tem uma relação com aquela clínica e fala, pô, fortalece aqui, o cara tá precisando. Exatamente. Então, família que realmente não tem condição nenhuma, assim, a gente pega e quando dá, ajuda, né? Só que aí também dependemos da boa vontade das outras clínicas, de ceder a vaga. Bom, internamos o cara, tal, pá. Aí, no mesmo dia, ele tentou 3 vezes fugir. Aí, a última vez, ele passou por cima do segurança, tal, bateu, fugiu. Você tava desesperado. Aí, cara, foi... Foi uma internação involuntária, então. Foi involuntária. Vaga social involuntário. Isso, cara, assim, não existe, é raro. Mas a gente conseguiu essa proeza, né? Os caras cederam a vaga, tal, fortaleceu. Porque ali já teria o custo da clínica e o custo da remoção também, né? Ambulância e tudo mais. Tudo certinho. Aí, o que aconteceu? O cara fugiu, né? Ele saiu de uma cidade interior e caiu para São Paulo. Aí a família dele ligou desesperada, porque ele tá em São Paulo, tal, a clínica não quis ir buscar.
Aí nessa que a clínica não quis ir buscar, primeiro eles tentaram ali buscar na região, não achou, né? Aí eles foram, tentaram buscar em outros bairros do lado, não acharam e retornaram para a clínica. Resumo disso, ontem à noite, né? Tanto que você for lá nas minhas redes sociais, você vai ver os vídeos publicados, as fotos. A família dele fala, pô, ele tá na rodoviária do Tietê. E eu tava lá na base de remoção desses meus parceiros, tá ligado? Aí, tava toda a galera de socorristas, assim. Tinha um monte, tipo, sei lá, a gente tava nos 12, 13 socorristas ali. Vocês ficam meio que de prontidão, assim, é isso? 24 horas, não tipo para. Bombeiro. Vocês estão lá, o bagulho, plau. Tanto que eu saí de lá agora e vim direto pra cá. Pode crer. Né? E o pessoal tava indo um pro Mato Grosso, outro indo pra Goiás. Caralho, mano. São 7 vai pra BTRs longeão. lá. O Brasil inteiro. Caraca, mano. Mas por que pega alguém que daqui pra ir pra lá? Não tem outras bases pra lá, de repente? Não, tem, cara, mas é a questão da credibilidade, né? A questão da confiança. Entendi. Até tem, né? Mas são poucas. Geral, a maior concentração de clínicas e empresas, né? Ela tá centrada aqui na região de São Paulo. Tem no Brasil inteiro, mas São Paulo acaba virando uma referência por ser um estado maior. Então tem uma concentração muito grande de clínica, de centro de tratamento, de empresas de remoção. E como eu estou há muitos anos na área, eu procurei me associar a pessoas que têm maior credibilidade. Sim. E nessa a gente conseguiu a vaga social para esse cara. Aí ele fugiu. Aí ele tava no Tietê. Aí ele foi lá pro Tietê. E vaga social, geralmente, as clínicas dão para quem quer o tratamento. Fala, pô, já que a gente vai ter que custear isso, então você tem que, no mínimo, querer. Tem que fazer valer a pena. Então, esse que é o conceito. E a internação involuntária tem esse lance, que a pessoa já é involuntária, a pessoa não quer. Quem quer é a família, que tá precisando, né? É um trabalho maior ali, né? De transformar a cabeça da pessoa, né? Sim, tem um trabalho muito grande. E o primeiro trabalho é o trabalho de aceitação, né? A família tem que aceitar todo esse processo. É um puta processo de dor, dificuldade. E quando a família aceita, ela tem um sentimento de fracasso, sabe? De tipo, putz, onde eu errei? Ela tem que admitir que aquele problema existe. E a maior parte das famílias não quer admitir, né? Só que quando elas admitem e pedem ajuda, já passou muito tempo. Então a doença progrediu. Então ela já está num estágio tão avançado que outros recursos não são mais necessários. Um tratamento ambulatorial, um tratamento de hospital-dia, um tratamento com psiquiatra, psicólogo, ou seja, esses recursos não são mais possíveis porque a dependência está muito avançada. Então a família, quando ela decide pedir ajuda, geralmente ela já tem que ir direto para uma internação, porque a doença progrediu de tal maneira que a pessoa já não responde mais por ela mesma. Aí a família vai, recorre à internação involuntária ou compulsória e manda ele para uma clínica. Pode crer. Entendeu? E o caso desse mano aí que tava no Tietê? Então. Aí ele foi lá, parou lá na rodoviária do Tietê e tal. Aí, tipo, um olhou pro outro assim, pô, e aí, o que a gente faz, cara? Né? Porque o nosso trabalho já tinha encerrado, né? A gente já tinha conseguido tudo. Nesse caso, o cara tá lá, ele fica perambulando lá, pedindo dinheiro. Ele já tinha comprado passagem, irmão. Ele já tinha comprado passagem. Pede dinheiro daqui, porque dependente de quem que é malandro, né? É malandro, ainda mais quando o cara tá no uso. Então, o que aconteceu? O leite das crianças, aquela conversa, assim. E por aí vai. Aí a gente montou 4 equipes e fomos lá. Tudo social, sem cobrar nada. E procura daqui, procura dali, entra lá na parte de cima ali da rodoviária do Tietê e começamos a buscar, e cadê o cara, cadê? E eu não sabia quem era ele ainda, não tinha foto dele, né? Aí os caras procurando lá em cima e eu fui pra parte de baixo ali da rodoviária nas plataformas. Então você meio que procura por característica de usuário, assim, de que tá morando na rua, fala, puta, aquele cara ali tem cara de que quem tá na rua é tipo isso? Assim? Cara, mais ou menos, vai muito por feeling, né? Então o que acontece? Pegamos as características do paciente que tinha fugido. Tá. Ele tá assim, assim, assado, né? E uma das características, eu geralmente não vou dar muitos detalhes para não... Pra não expor o cara. Isso, exatamente. Mas o único detalhe aqui que eu vou dar, que foi o que mais me chamou a atenção, ele tá de calça jeans e chinelo branco, né? Bom, aqui eu não sei se posso falar a marca, eu quase falei a marca do chinelo, mas então... ele tava com chinelo e Ipanema branco. Falei, bom, legal. Aí os caras procurando, não acha. Falei, cara, eu vou lá pra plataforma lá embaixo. Ele já comprou a passagem, né? Aí comecei a procurar, só que eu não ficava olhando pra cara das pessoas. Eu ficava olhando pro pé. Aí, de repente, eu passo assim na plataforma ali, 20 e poucos, 28, se não me engano. Eu olho pro lado esquerdo, assim, tem um cara... tem um pezinho ali. Um pezinho com chinelo, uma calça jeans. Eu falei, puta que pariu, eu tô sozinho aqui embaixo, cara. Os caras tudo lá em cima. Porque isso aí precisa pelo menos uns 2, 3 caras. Mano, o cara era do meu tamanho, cara, porra, tá ligado? E ainda o cara naquela pegada toda de uso, de não sei o quê. Eu falei, bom, achei o cara, né? Aí eu encostei assim, eu falei, pô, aí eu começo na dúvida, será que é? Será que não é?
Aí eu fiquei meio de olho assim, Você não estava uniformizado. Não, totalmente descaracterizado, porque a gente estava dentro da rodoviária, né? Sim. Só que tinham 2 caras, os que estavam na ambulância, eles foram uniformizados, porque o paciente ele tem que ser conduzido pela ambulância. Sim. O restante da equipe foi descaracterizado justamente para a gente poder procurar ele sem alarde, né? Sim. Aí localizei o cara, sabe como? Eu olhei o pé dele, eu falei, bom, tá de chinelo, tá de calça jeans, aí eu voltei, olhei pro pé, o pé do cara todo sujo. Cara, tava diferente das pessoas que estavam ali. Falei, mano, um cara com calça jeans, chinelo branco e o pé dele todo sujo, falei, é o cara. Aí os caras montaram um grupo pra pegar o paciente, né? Os caras que estavam lá junto comigo na remoção. Aí pegamos, achamos o cara, na hora olhei a foto, olhei e falei, puta, é humano, cara. Falei, cara, eu tô sozinho. Aí eu comecei a tentar ligar lá por WhatsApp, não consegue porque o sinal não pega, não sei o que lá. Aí ele pegou, saiu andando, ele foi, tipo, em direção à plataforma 50, lá no final. Falei, porra, vou ter que abordar o cara sozinho, velho. Não vai ter jeito, né? Aí o cara virou de frente, assim, quando ele virou de frente, falei, vai, encosta, pai, perdeu. Já peguei no braço dele, assim, ó, não, o que eu fiz? Falei, perdeu, mano, fala nada, só fica quieto. Mas o que aconteceu? Eu falei, agora você tá sendo abordado. Você tá sendo... Mas o que é? Polícia? Eu falei, cara, você só tá sendo abordado, só quero averiguar umas informações. E tentando ligar pro pessoal, não consegue, aí, pum, consegui ligar. Aí desceu todo mundo, fizemos a abordagem e ele saiu tranquilo. Ele saiu tranquilo? Saiu tranquilo, numa boa, e arrumamos uma outra clínica, porque a anterior não aceitou. Já não aceitou mais. Já não aceitou mais. Aí a gente teve que levar ele para uma outra clínica. Então essa daí é apenas uma das tantas situações que a gente vive, ele aceitou tranquilo no sentido de não reagir. Mas a conversa dele falou, puta, realmente eu preciso me tratar, ou não. Tipo, você falou, mano, você sentiu que ele não queria, ele só não reagiu ali pra não dar trabalho. Ele falou isso quando ele chegou na clínica. Chorou, pediu desculpa, pô, me perdoa, realmente sei que eu preciso de ajuda, porque é uma puta depressão, né? Então, assim, quando o cara tá num estado de euforia que ele tá usando droga... É crack? No caso dele era crack, né? Cara, eu quero falar uma coisa muito importante aqui. É importante falar isso pra galera, tá ligado? Eu vou te fazer uma pergunta. E eu quero que você seja sincero comigo. Tá. Qual é a pior droga que existe pra você? Na tua opinião. Pode dar a tua opinião sincera, velho. Qual é a pior droga que existe? Na minha opinião sincera, a pior droga que existe é a comida, mano. Talvez não seja essa a resposta certa. Porque a comida também gera uma compulsão, gera um vício e a sua mãe coloca no seu prato. Sua mãe não põe cocaína pra você. Mas é mais uma dorminha isso, assim, tá ligado? Por isso que eu respondi isso. Mas a pior droga pra mim, cara... a gente pensando em questão de sociedade, assim, a gente sempre tem uma escalinha, né? Maconha, cocaína, crack. É tipo uma escala que a gente pensa assim, né? Mas a tua primeira resposta foi perfeita. Comida. Por quê? Porque provavelmente essa deve ser a que mais te prejudica. Entendi. Porque as pessoas, elas pensam o seguinte, bom, qual é a pior droga que existe? Em palestra eu sempre faço isso. Qual é a pior droga que existe? Eu vou falar, vocês vão levantando a mão. O pessoal fala crack, né? Maconha. Todo mundo fica aqui. Maconha tá tranquilo. Maconha tá de boa, pô. Tá de boa, não tem problema nenhum, pá. Falo, beleza, não vamos... Cerveja, vamos lá, bebida, cigarro, aí, bom, galera, né? E a gente sabe que todo mundo ali já tá fumando maconha, cigarro, bebendo e tal. Aí você começa, cocaína, já, mais da metade já fica aqui, mas um ou outro levanta a mão. Crack, ninguém levanta a mão. Ninguém levanta a mão no crack? Não, ninguém. Pra falar que é a pior droga, sim. Sim. Pra falar que é a pior droga, sim, né? Quando a gente vai perguntar quem usa, né? Ninguém usa nada. É impressionante. Ninguém nunca levanta a mãozinha pra falar que usa, né? Eles só levantam com orgulho. Eu achei que você ia perguntar isso aqui pra mim agora. Seja sincero. Eu falei, mano... Não ia te colocar... Quantas drogas você já usou na vida? Eu não ia te colocar nessa sinuca de bico, mas fala aí, qual droga você já usou? Não, então... eu sempre faço essa pergunta, tá ligado? Qual é a pior droga que existe? Porque a galera, velho... A sociedade em geral, ela fala assim, é o crack. É o crack. Qual é a pior droga que existe? Não é o crack. E eu vou te falar uma fita que aconteceu. Cara, esse áudio eu tenho gravado. Eu deixei gravado, subi, fiz upload dele em vários lugares, meus, Mas a pior droga é? A pior droga é aquela que você usa, irmão. Que você usa? Aquela que eu sempre falo. Qual é a pior droga? É o crack. Eu sempre falo, não, a pior droga é aquela que você usa. E eu vou explicar o porquê. Foda. Bicho, como é que uma mãe pode achar que a pior droga do mundo é o crack, sendo que o filho dela usa cocaína? Ela tá se preocupando com o crack. Ela tá falando... E eu vou te falar com uma história real, tá ligado? Por enquanto tá tudo bem, de repente. E quando tá na maconha, as famílias elas pensam assim, não, tá na maconha, ainda dá pra controlar, tá tranquilo. É a porta de entrada, mas ainda não entrou. Que nem falam que maconha é a porta de entrada pra outras drogas. E não é pra porra nenhuma, tá ligado? Porque a porta de entrada mesmo, cara, começa lá na infraestrutura familiar. Lá atrás.
onde a pessoa tem que fazer a promoção, depois a prevenção e assim por diante. Aí daqui a pouco o cara tá fumando, tá bebendo, aí ele começa a fumar maconha. Aí se fala, pô, de fato, qual que é a porta de entrada? É a infraestrutura familiar que vem fragilizada lá de trás. Em algum momento, esse cara ou essa mina vai preencher esse vazio existencial com uma substância que vai trazer mais alegria, que vai aliviar a dor, tá ligado? Que vai causar um estado de excitação. E a coisa vai se desenrolando. Aí a pessoa tá lá. Aí uma mãe em específico, que eu conversei com ela, eu fiquei pasmo, cara. Se você entrar lá no meu canal do YouTube, você vai ver que é o primeiro vídeo eu falo sobre isso. Qual é a pior droga que existe? É o vídeo que tá principal. Cara, a mãe, ela falou assim, ó, meu filho... Ele já tá... Ele fuma... Porque a gente sempre pergunta, né? Qual droga seu filho usa? Aí ela falou, meu filho já tá fumando maconha, ele cheira cocaína, ele bebe bastante, ele fuma cigarro. Ele também ele cheira inalante... Solvente de soda. Nossa. Carnaval, ele usa lança-perfume e tal, mas o que me deixa um pouquinho mais tranquilo é que ele não chegou no crack. Cara, Puta que pariu. bicho, quando ela falou isso... cara, sei lá, 12, 13 anos, foi uns 2 anos atrás. Eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Eu canso de falar, eu nunca vou ouvir de tudo trabalhando nessa área. A falta de aceitação da mãe, né, da família, foi de não aceitar, falar, ele ainda não tá... Aí nesse dia me deu um pariu. estalo, eu falei assim, cara, eu preciso falar sobre isso, porque a pior droga, aí foi onde eu discorri pra ela, eu falei, por que você acha, por que a senhora acha que a pior droga é o crack? Então, quer dizer, o seu filho usa todas as drogas. A senhora está esperando o seu filho chegar no crack para tomar uma atitude? Se você não tem que se preocupar com o crack, porque são todas essas outras 10, 15 drogas que ele usa que tá matando ele. A gente pode pegar um cantor famoso, por exemplo, qualquer, dentre tantos que morreram aí de overdose. Vamos pegar um que todo mundo conhece, por exemplo, o Chorão. Ele vai se preocupar com o crack? Claro que não, bicho. O cara morreu por causa de uso excessivo de cocaína, entre outras coisas, mas tem lá, cara, cocaína. É um cara que ia se preocupar com crack? Não. Por que a pior droga do mundo pro cara é o crack? Sendo que o que tá matando ele é a cocaína, entende? Então, assim, qual é a pior droga do mundo? É aquela que você usa. Se o cara fuma cigarro e não usa nenhum outro tipo de droga, tá ligado? Qual é a pior droga do mundo pro cara? É o cigarro, irmão. Pode crer. Como eu falei pra meu caso, a pior droga pra mim é a comida. Cara, você respondeu certíssimo, Compulsão tá ligado? alimentar, um transtorno que foda também, pra mim, me prejudica. Eu trato isso há anos, tá ligado? Quando tem crise de ansiedade, quando tem um monte de coisa, me leva pra compulsão alimentar. Poderia me levar pra cocaína, Sim. poderia me levar pra um outro caminho, né? Me leva pra esse lance da compulsão alimentar. Então, pra mim, é a pior droga. É a comida. Então, cara, você foi perfeito, assim, tá ligado? E assim, um dos poucos que eu falei, caraca, velho, o cara respondeu certinho, mano, tá ligado? Eu falei, Você esperava falar o crack primeiro, que é o mais comum, que né? é o que todo mundo fala, tá ligado? Quando o assunto é droga. Qual a pior droga do mundo que existe? É Heroína. crack, pá, e por aí vai. Pode crer. Só que não é, mano. A pior droga é aquela lá que você tá usando, meu irmão. Mas eu só fumo maconha. Só fumo maconha. Mas aí a gente começa a falar tecnicamente de todos os problemas, os males que a maconha causa, de esquizofrenia, surtos psicóticos. Casos que nós conhecemos, por quê? Porque nós trabalhamos com isso. Então são inúmeros os casos de pessoas que realmente chegam completamente surtadas por causa do uso da maconha. E a família fala só maconha, só que a maconha torna-se irreversível quando ela causa um dano. Esse dano ele fica permanente, entende? E assim, é um uso geralmente prolongado de muitos e muitos anos. Aí quando a pessoa vai parar, ela tem danos. Pode crer. Aí fica dependente do quê? De medicamentos. Pode Então crer. é uma parada bem complicada, tá ligado? Pode crer. E a gente tem que disseminar a informação por quê? Porque as pessoas não conhecem, as pessoas não sabem. Sim, Não sim. sabem por onde começar. Demoram a pedir ajuda. Quando E pede aí- ajuda é tarde. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você estava se apresentando, você falou que você trabalha com isso há quantos anos? Há quase 15 anos. Há quase 15 anos. E você falou num determinado momento que você está em recuperação também, né? Ou seja, você já foi usuário, né? É porque é aquele lance, né? Eu tenho tios que são alcoólatras, né? E ele fala, eu sou bêbado, eu sou cachaceiro, eu sou alcoólatra, porém tem 35 anos que eu não bebo. Mas ele se considera viciado ainda. Ele frequentou a irmandade dele, ele apadrinha vários novos membros lá e tudo mais. Tá muito legal. Quando eu era criança, eu ia no AA com ele. Eu gostava pra caramba. Ele levava eu brincava com os amigos dos companheiros dele e tal. Então, por mais que você esteja limpo há tantos anos, você ainda é um usuário em recuperação. É isso, né? Exatamente. E aí, me fala de você, mano. Você usou durante quanto tempo? Você trabalhar com isso foi consequência de ter sido usuário?
Sim, sem dúvida nenhuma. Explica pra mim esse antes e depois, como que foi isso, essa parada, mano? Bom, vamos lá, cara. E qual a sua idade hoje? Então, eu já ia começar por aí, mano. Tá numa sintonia aí da hora, tá ligado? Vamos lá. Então, eu tô com 38 anos, vou fazer 39 agora em julho, né? Tá. Então, em julho eu faço 39. Comecei meu uso de droga com 14 anos. Tá. Né? Com 14 anos eu comecei meu uso e fui praticamente até os 22, 23 anos usando droga diretão. Aquele comecinho baseadinho, aquela parada? Baseadinho, que não pega nada, tranquilo e tal. E aí eu quero entrar num ponto importante. A maconha foi tua porta de entrada? Não, cara. Eu já tinha começado a beber e eu já tinha começado a fumar. Um mês depois, eu fui experimentar maconha. Um mês. Eu fui experimentar maconha. Aí eu já tinha... Foi justamente quando eu completei 15 anos. Tá. A gente foi pra praia, viajar e tal. Tava com uma galera e usei. Aí pergunta, cara, por que você usou? Tem aquela música lá do Rarial que fala, meu, a Cracolândia tá lutada de curioso. Papo, do caralho a música, tá ligado? Muito. Então o que acontece, irmão? As pessoas, elas começam a usar droga por quê? Por que eu comecei a usar droga? Me questiono até hoje. Por que eu comecei a usar droga? Tá ligado? Um vazio existencial. Será que foi porque meus pais se separaram quando eu tinha 12 anos de idade? Será que foi algum outro problema que aconteceu na minha vida? Algum vazio existencial, sei lá, né? Eu não tenho uma resposta ainda concisa para isso. Mas uma coisa eu posso te falar. Não é curiosidade. A maioria das pessoas falam assim, fulano, beltrano começou por curiosidade, né? Cara, não é curiosidade. É a sensação de pertencimento. Então imagina que você anda com uma galera, você tem seus amigos ali, todo mundo do mesmo prédio, pá, tal, não sei o quê. Aí a galera vai pra praia viajar, 2, 3 dos seus camaradas mesmo, tá ligado? Que vocês gostam, você ainda é moleque, né? Geralmente o uso de droga começa bem cedo. Sim. Aí os caras vão lá, meu, pum, você acende um baseado, tá numa roda, tal, não sei o quê. Você não vai fumar porque você tá curioso. Você vai fumar porque você tá vendo seus camaradas fumando e você não tá. Você não quer ser o careta do rolê ali. Não quer ser o careta do rolê, você tá isolado. Então você acaba fumando, por quê? Por uma sensação de pertencimento. Por quê? Porque aquela galera faz parte da tua tribo. É a tua tribo. E essa sensação de pertencimento era normal, é humano e em todas as áreas, em todos os locais, a gente tem essa tendência de se enturmar, de fazer algo, um comportamento padrão daquele grupo, até na igreja. Você vai na igreja, você vai se comportar conforme um grupo ali pra ter esse sentimento de pertencimento, né? Cara, nós não nascemos pra ficarmos sozinhos. A gente não consegue ficar sozinho. Uma coisa é, cara, eu amo ficar comigo. Eu sou um cara que eu gosto de ficar sozinho. Eu gosto da minha presença, tá ligado? Eu gosto do que eu falo. Cara, se eu não me encantar com as coisas que eu falo, velho, como é que eu vou conseguir, por exemplo, ter uma página lotada de famílias que me seguem? Então a primeira pessoa que tem que se encantar com aquilo que eu falo sou eu. Com certeza. Assim como você, tá ligado? Pô, se você, brother, Dario, não se encantar com o que você fala todos os dias, com a ideia que você tem para passar para o mundo, você não vai conseguir passar essa ideia, essa visão para os outros. Exatamente. Então, é isso que a gente procura passar para o dependente químico. Bicho, se encanta com quem você é, aprende a gostar de quem você é e você vai aprender a ficar sozinho. A gente só pode dar pro outro aquilo que a gente tem. Entende? Então, voltando pro assunto, porque lembra que eu te falei antes da gente começar, né? Eu vou saindo fora e me traz de volta, tá ligado? Não, vambora. O que acontece? O uso de droga, ele vem através do pertencimento, né? Então eu cheguei, comecei a usar droga, eu vi a galera usando, pum, peguei e fui. Ninguém me chamou nem nada. Foi porque a galera toda tava usando, eu falei, bicho, vou ter que ir, né? Quero ir, quero estar. Aí comecei fumando maconha. Porra, gostei do negócio, cara. Gostei. Aí de um baseado foi pra 2, de 2 pra 3, aí foi pra outra semana, cara, e isso foi por 8 anos direto. Não parei. Até que essa galera se transformou numa outra galera, que já começou a usar outras drogas, que eu também já conheci os caras. Aí você experimenta uma vez, experimenta outra, quando você vai ver se já tá usando direto. Já virou maconheiro. Já saiu da maconha e já tá usando química, porque já tá na balada, já tá tomando uma droga sintética. Cara, eu usei de tudo. Só não usei heroína, porque aqui no Brasil dificilmente se encontra. Porque senão provavelmente teria parado na heroína. Teria. Porque eu literalmente usava tudo, tá ligado? Tudo. Aí, depois de 8 anos, eu acabei indo pro crack, migrando pro crack, digamos assim. E, bicho, foi meu fundo de poço. Foi aí que eu conheci minha namorada, mano. Mano, rapidinho, só falar sobre o crack. Dizem que o crack tem um lance que é tipo... Aí se me disse isso mesmo. Primeira coisa que a gente escuta muito falando. É verdade que o crack, na primeira vez que você usa, você já vicia? Não. Não é verdade isso? Não é verdade. Tá, beleza. Segunda pergunta. Dizem que a primeira vez que você usa o crack, ela tem um ápice que é o mais incrível de todos e que os próximos nunca vai chegar naquele nível, assim,
Isso é real também? Isso é real. Assim, o crack, ele não vicia na primeira tragada. Isso não é uma puta de uma mitologia ridícula. Pode acontecer de eu, que eu nunca usei o crack, pode acontecer de eu usar a primeira vez e de repente... É melhor nem sugerir isso, na real, mas não é uma sugestão, é uma curiosidade mesmo. Pode ser, e que eu não me vicie logo de primeira, assim. Sim. Mas com certeza eu vou gostar. Vai gostar. Porque, cara, é hipocrisia das pessoas falarem assim, a droga é ruim. É aí que tá a falha da prevenção. Se fosse um bagulho que você usa e que você vomita, você não usa mais, caralho. Sim, não entendeu? É verdade? É isso aí. A droga é gostosa. E muito, diga-se de passagem. Gosta, tem o Irã Havashi, né, o filho da Irene Havashi. Grande amigo meu, ele fala assim, ele tem um programa que ele chama esse programa de gosta muito, tá ligado? Então ele entrevista dependentes químicos, tal, por quê? Porque a parada é boa, é isso que é o problema. Ela é atrativa, ela preenche um vazio que é foda, e ainda mais na sociedade de hoje, cara. O mundo é cheio de pessoas vazias, tá ligado? E nesse mundo cheio de pessoas vazias, a gente quer preencher com alguma coisa. E a droga, ela vem, ela preenche exatamente esse espaço. Só que daqui a pouco essa mesma droga, que faz com que a gente esteja ali com a galera, nos tira dali e nos coloca numa zona de isolamento. E nesse momento que a gente está vivendo isolamento, é um inferno, cara. Eu usava droga chorando, irmão. Eu usava droga chorando. A minha esposa, né, eu tô há 17 anos com ela, né, nós temos 2 filhos. É que você ia falar no momento... Isso, naquele momento. Eu conheci minha mina. Isso. Aí ela tinha 17 anos, eu tinha 22. Aí nós nos conhecemos. Cara, até hoje eu não sei como... Cara, que raio que ela viu em mim, cara. Eu pesava 58 quilos, brother. Caralho. Hoje eu peso 94. No auge do bagulho. No auge do bagulho. Aquela brincadeira com 14 anos aí, você já foi pra 22, mano? Exatamente. Foi no auge do bagulho. Então, no auge mesmo, eu tava, cara, daquele jeito, acabado. Eu lembro que ela tava chegando de uma festa, era umas 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, sei lá, cara. Bicho, eu não sei o que ela viu em mim, porque eu tava já chapado. Eu lembro que a gente teve uma breve conversa e tal. E, cara, a gente foi se conhecendo, aí começamos a ficar junto, tal, pá. Aí minha família começou a fazer pressão pra eu me internar, eu comecei a namorar com ela. A minha família começou a fazer pressão pra eu me internar, tal. Aí depois que eu tava 1 ano com ela, 1 ano e 1 mês mais ou menos, meu pai já tinha resgate pronto, clínica pronta, parada toda, tudo esquematizado, tá ligado? Aí ele falou, cara, como um último recurso, eu vou falar com a única pessoa que ele ouve. Olha a inteligência, ele tava sendo instruído. Ele tava sendo instruído. Ele falou, como é que eu posso fazer para chegar até meu filho para que alguém ouça, para que ele ouça alguém? Porque eu não ouvia, cara. Podia vir meu irmão, minha mãe, meu pai, minha avó. Cara, ninguém conseguia falar comigo. Por quê? O que você pensava? Tô bem, tô a pampa? Não, eu tô inacessível, brother. Tô inacessível, tá ligado? Não tem conversa, não tem ideia. Aí, meu pai falou assim, cara, vou conversar com a namorada dele. Ela já tava com 18, quase 19 anos. Que é a sua esposa hoje. Ela veio, conversou comigo. Cara, bastou uma conversa. Pô, vamos internar, vamos tratar esse bagulho. Ponto final. E ela não te acompanhava no consumo? Não, ela não usa nada, não bebe nada. É uma coisa muito louca realmente, isso, né, cara? Mano, o que ela viu naquele menino naquela época, né, mano? Pô, bicho, sinistro, assim. E se for fuçar lá nas minhas redes sociais, você vai ver que eu tenho a foto do antes e depois. Tem uma montagem que eu fiz que tá metade da minha cara em recuperação e a metade que tá sem. Porra. 2 faces da mesma pessoa. É uma coisa bizarra, tá ligado? Pode crer. Aí ela me deu uma força, aí foi minha família, teve intervenção e tal. Fui voluntário pra clínica. Foi voluntário. Fui voluntário, mas já tava tudo no esquema para involuntário. E a clínica que eu fui internado foi involuntária. Involuntário, pra quem tá assistindo não tá ligado ainda. Grampo, chega na marra, a força. Tem algumas condições, né? Tem parâmetros legais para que isso aconteça, né? Que eu já vou até entrar nisso, que eu acho importante estabelecer esse paralelo. Legal. Aí eu fui, me internei, né? Fiquei 8 meses e uma galera dentro da clínica falando, ela vai te esquecer, vai te abandonar, tal, não sei o quê. Falando que a sua mina ia te esquecer. E eu tinha um puta medo do caralho, tá ligado? Porque, pô, eu tinha sido internado porque ela tinha me pedido. E a clínica não permitia a visita de namorada, só quem tinha filho com a mulher. E eu não tinha nem nada, mano. Então, de 8 meses de tratamento, ela só pôde me visitar quando eu tava com 7 meses. Pode crer então, que porra, imagina a minha cabeça a milhão, né? Aí, cara, quando ela foi me visitar, pô, continuamos junto e tal. Conclusão, né? Hoje tô com 38. Deve ter sido até legal ela te ver, porque acho que ela viu um outro cara ali 7 meses depois, aparência. Tudo. Porra, um outro. Acho que até ela falou, porra, mano, a aposta dela falou, caralho, vai vingar isso mesmo, por causa da acho que é a imagem mesmo, né? Mas já tá mais gordinho, mais forte, saudável, né? Só que o número de recaída é muito grande, né? O número de reincidência no uso de droga é muito grande. Essa foi a primeira internação sua? Foi, a única.
A primeira e única. Você não teve recaída, você não teve... Então, eu tive um processo de recaída quando eu estava 1 ano e 8 meses limpo, né? Eu estava trabalhando já com remoção especializada. Aí aquele processo de soberba, né? Não vai, agora não acontece mais nada comigo, tal. Tô curado. Aí, num certo dia, 3 caras que também eram dependentes... 3 caras que eram dependentes químicos que estavam... também, é isso. Que estavam também em processo de recuperação, acabaram comprando ácido, né? O LSD. Aham. Vulgo doce também, né? Isso, vulgo doce. Aí eu fui e tomei, cara. Isso daí já era 6 horas da manhã, tomei um quarto, cara, e fiquei mal. Na hora que eu tomei, eu fiquei mal. Falei, puta, que merda, o que eu fiz? Tal, não sei o quê, não sei o quê. Tentei vomitar, não consegui. Deu aquela puta bad trip e tal. E fiquei muito mal, cara. Fiquei muito mal. E no dia seguinte eu fui pro grupo e os caras que estavam comigo... Tipo, a brisa não foi boa, não bateu bem, seu corpo não recebeu bem aquela parada. Porque não era o que eu queria, tá ligado? Eu só tava num processo de soberba muito grande, nada vai acontecer. Vou tomar uma só aqui pra ver que aqui não vai dar nada. Só que eu não usei nenhum outro tipo de droga. Não fui pro crack, não fui pra bebida, não fui pra nada. Seria muito pior, não seria? Eu se tivesse sido outra, né? Se tivesse dado um tiro, tivesse falado uma pedra, alguma coisa. Aí eu tinha ido pras cabeças. Aí é 1000 grau, né? Aí é 1000 grau. Ainda bem que a escolha ali foi de uma parada que não seria tão, né? Porque dos 4 caras, um deles não usou. Um deles não usou. E esse cara que não usou era meu afilhado na época. Tá ligado? De recuperação. De recuperação. E ele foi o único que não usou. Puta, e os outros também eram caras em recuperação? Também eram em recuperação. Puta que pariu, que merda, deu uma mano. merda, cara. Eu até odeio lembrar desse dia, mas eu também não posso me permitir esquecer, porque essa porra aí me alavancou porque eu sou hoje, tá ligado? Porra! Aí depois disso, tanto que que ele era meu afilhado na época, ele me levou pra sala no dia seguinte, aí eu fiz 90 dias, 90 reunião direto, e depois disso não tive uma recaída. Então veio firme até hoje, tá ligado? Então assim... Só que a sala, NA. NA. O grupo do NA. NA. Hoje eu frequento muito o grupo de sobriedade do Amor Exigente, né? Que também é um grupo de apoio pra famílias e tal. Que tem e segue os 12 passos? 12 passos, só que de Amor Exigente, não de Narcóticos Anônimos. Né? E, cara, o que, assim, é um universo completamente paralelo, assim, Explica pra gente também sobre os 12 passos, mano. Então, tem os 12 passos de Narcóticos Anônimos, de Alcoólicos Anônimos, tem os 12 passos de Amor Exigente, né? 12 passos de 12 tradições, aí tem de Neuróticos Anônimos, tem de Tudo Anônimos. CCA, Comedores Compulsivos Anônimos. Eu conheci esses tempos, esse grupo também. E assim, são grupos do caralho, tá ligado? Por quê? Porque é a manutenção da nossa sobriedade. São grupos que tiveram a autorização do Narcóticos Anônimos para seguir esses passos. Pelo que eu vi no CCA lá, eles falam isso. Esse grupo, ele tem autorização do Narcóticos Anônimos para seguirmos os 12 passos e é toda uma rotina, um ritual diário ali, né? Isso, exatamente. E esse programa nada mais é do que um programa de qualidade de vida, entendeu? Então, um programa de qualidade de vida que te ensina como viver sem drogas, seguindo aqueles passos. Pode né? crer. É basicamente assim, ó. Admito minha impotência, sei que não posso, não tenho controle sobre as drogas e que existe um poder maior que eu que vai realmente me ajudar. Porque o dependente químico se coloca acima de tudo, até mesmo acima de Deus, tá ligado? Então, a gente se coloca acima de tudo, porque por isso que vem soberba. Então, antes do cara recair, cara, o que acontece? Ele recai em comportamento, ele não vai direto pra droga. Então, existem muitas pessoas que estão limpas eu digo, não estão usando droga, mas não estão em recuperação, irmão. Por quê? Pode crer. Porque a dependência química é uma doença comportamental. Então, essa galera faz o quê? Os caras param de usar droga. Muita gente acha que tá ok, mas o cara continua manipulando, mentindo, traindo, vou parar inventando. A terapia, vou parar de tomar o medicamento, vou parar de fazer de ir no grupo lá no NA. Não preciso, tô a pampa. Então a pessoa tá por um fio. Pessoa tá por um fio, uma bomba relógio. Bomba relógio. Porque assim, você fala, pô, o cara parou de usar droga, mas continua, perdão da palavra, continua a mesma merda, velho. O cara continua mentindo, continua tirando o sossego de todo mundo, continua enchendo o saco. O cara não produz, não evolui, não cresce, então quer dizer, o cara tá limpo, legal, mas ele entrou em recuperação. Recuperação é mudar de vida, é mudar a tua visão em relação a tudo aquilo que você fazia antes. É se tornar uma pessoa melhor, se tornar um ser humano melhor e levar esse valor para outras pessoas. Um amigo que tá no mundo me chamou pra eu encontrar com ele pra ir numa festinha. Não quero nem contato com esse maluco. É tipo uma postura dessa que é esperada dessa pessoa que está em recuperação, né? Exatamente. Agora, o que tá limpo e não está em recuperação, fala, eu vou lá que fulano pega nada. Vou trombar ele, os velhos amigos do mundo. Vou numa festa que sabe que vai ter maconha, vai ter pó, vai ter bebida. Ele pode até ir e não usar. Mas não é lugar pra frequentar, não é verdade? Não é lugar pra ir, não são ambientes. Tipo um lance de orar e vigiar, né, mano? Então, é a doença do ainda, mano. O cara ainda não recaiu.
Aham. O cara ainda não usou, tá ligado? Cara, Ele tá usando esse é o momento cocaína, mais mas foda. ele ainda não chegou no crack. E as famílias falam assim, pô, cara, famílias, não esperem chegar no próximo degrau. Não esperem chegar no próximo degrau, porque as famílias esperam. Ah, tá fumando maconha, mas não entrou na cocaína ainda. Pô, precisa esperar entrar na cocaína Mas tem aquele lance, às vezes, da família, tem um lance de tipo assim, ai, não pode pressionar também. Não posso apertar muito. Mas é a ausência de informação, Ele não cara. quer, ele não quer fazer a terapia, mas tudo bem, ele não gostou da terapia. Tudo bem que ele não gostou. Eu tô acompanhando. Ai, mas ele quer fazer tal coisa, sair com mau companhia, mau elemento lá, má companhia. Eu vou deixar porque tem que se divertir. Vou deixar ele, porque eu não posso pressionar, não posso apertar. Afinal de contas, tem que trazer a regra e falar assim, vai ter a regra minha, a regra é essa, sim ou não? Como conduzia a família, a família conduzir num momento desse? Eu digo até mesmo no momento de, por exemplo, pós-tratamento. A pessoa saiu da clínica, passou por 1 ano na clínica lá quase e tal, e tá ali nesse momento que, dessa soberba que você falou. Porra, tô bem pra caramba, tô limpo faz 1 ano, vou cancelar a terapia, não vou participar do grupo, não vou fazer tal coisas e tô aqui, tô aí. E começa a se aproximar de pessoas e tal. Você acha que esse momento é o momento da família puxar a rédea e falar, opa, minha regra, você ainda tem que seguir o comportamento aqui, tem que fazer, tem que pressionar ou não tem que pressionar? Claro que tem que pressionar, cara. O dependente químico é forjado na dor, irmão. O dependente químico é forjado na dor. Na chantagem com a mãe, com o pai ali, na conversa. É, exatamente. Então, assim, é uma história muito sofrida. O dependente químico sofre. Aham. Porque a gente fala de uma forma, mas é importante falar para as pessoas que a dependência química é uma doença. Tá. Legal? É uma doença que não tem cura. Já é diagnosticado e classificado pela Organização Mundial da Saúde como doença. E que mesmo ele estando limpo ali há 1 ano, a mente dele funciona diferente, mano. Exatamente. Eu vou colocar de uma maneira assim, eu vou tentar estabelecer um paralelo para que as pessoas possam entender. Tá, Uma pessoa que é portadora do vírus HIV, Tá. ou uma pessoa que tenha diabetes, tá. tem cura. Não tem cura. O que existe? Controle. Tratamento, controle, estabilização. Então, hoje em dia, uma pessoa tanto diabética quanto uma pessoa portadora do vírus HIV consegue ter uma vida plenamente normal, tendo os devidos cuidados. E os cuidados é o quê? A manutenção. Aham. Tomar a medicação certa, cuidar do corpo, alimentação, exercício físico e tal. Então, essa é a manutenção para o cara se estabilizar, a pessoa se estabilizar e seguir vida. A dependência química é exatamente igual. Então, aí a gente classifica. Tem o HIV, tem o diabetes, tem o dependente químico, tem o hipertenso e por aí vai. Por isso que dizem que é incurável e letal. Progressiva Incurável, progressiva e fatal. É incurável porque não tem cura. Tá. Progressiva porque ela só progride. Então imagina que essa garrafa de água aqui é uma vela. Você acendeu a vela aqui. Aí a vela começa a queimar, você vai usando droga, essa vela vai queimando, chega aqui, você foi internado, pum, apagou a vela. Então a vela apagou aqui onde está mais ou menos o nível da garrafa. Ela já não está no começo, ela já está aqui. Se esse cara recai, essa vela ela não volta do início. Ela começa de onde ela estava e continua queimando a partir daqui. Porque quando o cara recai, ele não vai voltar a usar uma pedrinha, 2 pedrinhas. Ele não vai cheirar 1 pininho, 2 pininhos. O cara já vai pro arrebento. Ele já compra 10 gramas, 20 gramas, já vai pro arrebento. Por quê? Porque a dependência dele está estacionada Eu já vi o no Rafael nível muito William elevado. falando isso. É, então. Que ele falou que em cada recaída dele, quando ele voltava para arrebento, voltava arregaçando. De comprar 30 pedras, 5 isqueiros. É, e tem muita gente que morre justamente no processo de recaída. Por quê? Porque já está um tempo em abstinência, o corpo se reorganizou, Volta com uma pancada muito forte. volta com uma E pancada. quando você tá no uso ali, meio que tá naquela dose homeopática. Todo dia, o corpo tá acostumado a receber aquilo, né? Imagina um carro novo. Ah, Você tá com um carro novo, dirigindo, tal, pá, bonitão, tal. Você bateu o carro. Mesmo que você passe num funileiro, aquele carro nunca mais vai ser o mesmo. Certo? O dependente químico é um carro batido, irmão. Que quando ele passou por um tratamento, ele foi para um funileiro, fez ali a pintura, funilaria, deu uma ajeitada no motor, mas ele não volta ao mesmo estado de antes. Não volta. Então é o mesmo processo da vela. Parou aqui. Quando volta, ela volta do mesmo lugar. Por quê? Porque o cara já sabe que uma não vai satisfazer. Então ele já vai comprar logo 30. Ele fala, porra, eu recaí. Eu já sei que eu vou ser internado, eu já vou ter problema com a minha família, vou ter problema no trabalho, vou ter isso, vou ter aquilo. Então o cara já pega, já vai pro arrebento e some e desaparece. Então dá um arregaço. Você percebe a gravidade? Para que isso não aconteça, existe o quê? Existem os grupos de apoio, tá ligado? Só que se o cara não for e não fizer a parte dele, ninguém vai fazer. Se eu não for e não me cuidar, ninguém vai fazer isso por mim. Se eu não estiver aqui hoje falando com você, passando a mensagem para as pessoas, eu não tô cuidando de mim, porque isso daqui é a manutenção da minha sobriedade.
Pode crer. Eu poderia estar indo para minha casa agora, estar curtindo os meus filhos, depois de um dia cansativo de trabalho. Assim como ontem, eu precisava ter ido buscar aquele cara lá que fugiu da clínica. Não precisava, não estava nem recebendo. Mas por que eu faço, cara? Porque antes da proposta, tem um propósito. E quem vive por proposta, nunca vai alcançar o propósito. Nunca. Como eu vivo por propósito, toda proposta é bem-vinda, sim, porque a gente precisa de dinheiro para sobreviver, tá ligado? Só que essa proposta, ela se finda num determinado momento. Então, quem vem por proposta, vai embora. Quem vem por propósito, fica. Então, eu tenho uma missão por propósito. O que vem primeiro por propósito, aqui fica. Então, as minhas âncoras, elas estão estabelecidas num propósito. Que é literalmente salvar a vida, resgatar a vida dos mundos das drogas, disseminar a informação. E para isso eu tive que sair do quê? Do anonimato, porque o dependente químico preza muito pelo anonimato. Cara, existem milhares de pessoas que são conhecidas, cara, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, que ninguém sabe que usa droga, que já usou droga um dia. Porque os caras não saíram no anonimato, né? Então eles estão lá no anonimato, preservaram a imagem deles, por isso que é narcóticos anônimos. São pessoas anônimas, né? Então, muitas dessas pessoas, muitas vezes são famosos, são empresários, são não sei o quê, e eles não querem sair do anonimato para preservar a imagem, por quê? Por causa do preconceito, medo, vergonha, do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão achar. Eu pensei diferente. Eu derrubei alguma coisa aqui? Alguma coisa caiu. Foi o João ali. Ô, atrapalhando a conversa importante aqui, mano. Se orienta, doidão. Bom, deu uma pausa pra água. É uma pausa pra Só água. não bate na Eu tava na aqui mesa, fazendo né? gestos pra você fazer vídeo, fotos viradas, de frente, vídeos de vários jeitos, tá? E eu achando que você tá falando pra ele, pô, o tempo tá acabando, e aí, como é que Não, tá? nada. Tal, pá, não sei o quê. Ele deu o celular na mão dele, pegou o celular e ficou segurando pra mim, cara. Ele precisa segurar meu celular, tá aqui, mano. Filma essa merda. Mas é isso, Porra, vamos lá. cara, sei lá, onde foi que eu parei? Tava na parte do propósito. Tava falando, bom, enfim, vamos tocando no assunto. É isso. É esse que é da hora, né, cara? A gente vai desenvolvendo a parada. Porque esse assunto foi um assunto que ramificou. Ele ramifica mesmo, é normal, porque é muita informação, tá ligado? Aí eu perguntei em algum momento como que a família tem que conduzir ali no sentido... Uma coisa que eu enxergo é o seguinte, eu acho que a terapia ela precisa ser pra família também, é importante, não é? Sim, não existe recuperação se a família não se recuperar. Você tocou num assunto muito importante. Tá. O dependente químico, ele começa a se tratar, certo? Nessa que ele começa a se tratar, muitas famílias acham que, ele teve o problema, agora vamos colocar ele lá num centro de recuperação, mas a família não se trata. Quando ele sai num nível de entendimento e compreensão, na grande maioria das vezes, maior do que da família, porque a família está adoecida. Que é o que nós chamamos de codependência. A família adoece na mesma medida em que o dependente químico adoece. Entendeu? Então o dependente químico fica muito loucão, a família adota aquele mesmo comportamento, porque nós somos a média das pessoas com quem a gente mais convive. Tá ligado? Pode crer. Então, assim, se eu tô doente e a minha família tá doente, então um começa a retroalimentar o outro. Então, um começa a viver a doença do outro e todo mundo adoece na família. Aí tira o problema que geralmente a ovelha negra da família coloca numa clínica, a ovelha negra se trata, de repente a família fala, putz, tá faltando alguma coisa. Cadê aquela peça que tava aqui dando problema? Cadê aquele cara? Cadê aquele problema? Não tá. Aí a família começa a ver que eles também têm problemas, eles esqueceram que têm vida própria. Porque vivem em função dele, vivem em função do outro, né? E quando esse cara sai, essa mina sai e volta para a sociedade, volta para casa dela, se essa família não se tratou, a tendência é que a família comece a tratar o filho e a filha da mesma forma. Com desconfiança, ou quer dar coisas demais. Ah, filho, que bom, você cumpriu o tratamento, toma um carro zero. Puta, pode Você crer. acaba com a vida do cara. Ah, filha, você saiu, que bom, parabéns. Olha, como presente, você tá aqui, uma viagem pra, sei lá, Dinamarca. Olha só o quarto novo que nós montamos. Filho, você chegou? Como você trocou tudo em pedra, tá aqui tudo novinho, o seu guarda-roupa e tal. Porque fica cômodo, né? Aí a pessoa pode falar assim, em algum momento mais de crise, falar, então me interna. Porque a família vai pagar a internação, vai ficar tantos anos lá, vai sair, vai ter roupa, vai ter casa, comida, roupa lavada, vai ter o passeio, vai ter um monte de recompensas. Então se torna um negócio vantajoso. Tipo assim, se eu tiver recaída, foda-se, quer ele me interna e começa tudo de novo. Não, mano, e assim, é bizarro, porque isso é muito mais comum do que você imagina. Mas é muito mais comum do que você imagina. A galera recai, volta pra clínica, então as famílias, elas meio que se acostumam, então elas falam assim, vai dar um tempo. Se interna, porque pelo menos eu vou descansar um pouco. Dá menos trabalho, não tá na rua, não tá fazendo besteira, lá tá sendo cuidado, tem um pouquinho de paz pra mim, um pouquinho de paz pra ele.
e pronto. E tá Mas bom. volta e recomeça, É, vira um ciclo. E se Por isso acostumar que com isso. tem gente que tem 8 internações, 10 internações ao longo da vida. 60 internações, Caralho, 70 mano. internações. Casos crônicos de pessoas que, assim, ó, você tem que construir literalmente um quarto e deixar lá dentro. Porque se essa Mano, pessoa tem sair- gente que não tem cura, você acha? Ou se todo mundo tem cura? Todo mundo tem. Eu me recuso a acreditar que tem pessoas que não tenham. Pode porque crer. o dia que eu falar, meu, essa pessoa não tem jeito, cara, eu tô deixando de acreditar em mim mesmo, tá Aham. ligado? Todo mundo tem jeito. Ela só precisa encontrar o momento. Pode ser que essa pessoa não encontre ainda nessa vida. Pode crer. Que são aquelas pessoas que morrem de overdose, tem algum outro problema, tal, tá no lugar errado na hora errada, cara que recaiu e não morreu de overdose. O cara recaiu porque ele foi assassinado, porque o cara que estava com ele estava sendo procurado pelo crime. Aí entraram, passaram o cara e passaram ele também que estava no lugar errado na hora errada. Tem amigo meu que morreu assim. Assassinado com uma pá de tiro que o cara morava no meu condomínio, né? E tava lá no lugar errado, com a pessoa errada no momento errado. Subiu, velho. Mano. É isso que eu falo. Tudo dá certo até dar errado. Tá ligado? É muito ridículo falar isso, mas é a pura verdade. Né? Tudo vai indo bem, a pessoa se acostuma. Recai, volta, recai, volta, recai, volta. Aí tem uma hora que recai e não volta mais. Uma hora que recai e não volta mais. Então, se a família não toma uma postura diferente, não se posiciona de uma maneira diferente, falando, minha casa é minhas regras e quem manda nessa porra sou eu. É literalmente desse jeito. É minha casa, minhas regras. Eu entendo bastante de dependência química. Eu sou bom no que eu faço. Só que isso não significa que, por exemplo, os meus filhos não possam usar drogas. Porque vão oferecer droga. Vão oferecer. Isso é fato. Ele vai estar no lugar errado com a companhia errada ali. E vão oferecer, não vai ser na frente de um professor de escola, não vai ser na frente da polícia, não vai ser na frente de Qual a idade dos seus autoridade. filhos, mano? Então, a minha filha Isabela, ela vai fazer 10 agora em setembro e meu filho tem 8. Você troca essa ideia com eles, mano? Meu, quando eles nasceram, eu já tinha clínica. Eles já iam pra clínica comigo, nenezinho no meu colo. Pode crer. Então, eles sabem com que eu trabalho, eles sabem que eu trabalho com dependentes químicos, com pessoas que usam droga. Sabe que você é um do seu histórico, que você já usou. Tudo. Inclusive, um dos grupos que eu frequento, que é o Amor Exigente, tem é muito legal isso, cara. Tem o Amor Exigentinho, que é pra crianças. Então o Amor Exigentinho, ele funciona como uma vertente do grupo principal Amor Exigente. Pra quê? Com a finalidade de pegar os pais de crianças que ainda não tiveram nenhum tipo de problema e ensinar esses pais como atuar de maneira preventiva para que os filhos não venham ter uso de drogas. Na medida em que essas crianças pequenos, ainda da idade dos meus, vão numa salinha separada e os coordenadores de Amor Exigentinho com as crianças fazem um trabalho de prevenção. E como que uma família trabalha de forma preventiva com crianças para que conduzam no caminho longe das drogas? Liderando através do exemplo, sempre. Melhor forma de liderança é aquela que é exercida através do exemplo. E eu vou te dar alguns exemplos para isso. Tá. Vamos pegar uma fase em que você era pequeno, por exemplo. Aham. Pequeno, criança, tal, talvez nem se lembre, porque eu não sei se pode ser por causa das drogas, tal, mas cara, eu não lembro de quando eu tinha 3 anos, 4 anos, Não, sei lá, eu devia ser, aí também sei eu. lá, então, mas tem gente que lembra, tá ligado? É. Tem, sei lá, uns pequenos gênios indomáveis aí que os caras lembram, tá ligado? Ou são mentirosos profissionais, tá ligado? Mas tem gente que lembra. Mas eu coloco até mais, cara, tipo 6 anos, 7 anos, 8 anos, tal. Eu já lembro. Então, eu lembro, mas eu lembro de coisas. Obviamente eu não lembro com riqueza de detalhes. Entretanto, a nossa memória ela é seletiva. Ela escolhe algumas coisas para serem recordadas e outras não. As que a gente esquece, principalmente pode ser a nossa mente nos protegendo de certas lembranças que não precisam estar frequente na nossa mente. E que muitas dessas, se não tratadas e não cuidadas, elas podem ser um fator preponderante lá na frente para um desenvolvimento de um trauma, que a gente Pode não crer. sabe o que é, mas foi algum trauma que aconteceu lá atrás, a gente não sabe. Tá. Então, como que uma família pode agir de forma preventiva? Em primeiro lugar, tem que liderar através do exemplo. Não adianta eu querer falar pro meu filho o que fazer e fazer Não exatamente fala o palavrão, oposto. filha da puta. É isso aí. Né? Porra, eu já falei pra você não falar palavrão pra tua mãe, caralho. Não é pra você brigar com ela. Aí ele vira a cara, todos discutindo com ela, estamos quebrando Sim. o pau na sala. Sim. Toca o telefone de casa. Ô pai, é pra você. Filha, fala que eu não tô, fala que o papai não tá. E é umas bobeirinhas assim que a gente dá. bizarro, Puta que velho. pariu. É bizarro. É. E é aí que tudo começa, porque a gente fala pra não mentir e ela vê a gente mentindo. O cara que arruma briga no trânsito com a criança no carro.
Filho, você tem que ser calmo, paciente. Por que você brigou com seu amiguinho da escola? Já falei que não pode. Não é assim, a gente tem que resolver na conversa. Mas toda hora ver o pai brigando com a mãe, batendo na mãe, ou a mãe batendo no pai. Porque hoje em dia, assim, né? Treta, né? Um chutando o outro. Quando você fala de liderar através do exemplo, a pessoa, o pai, a mãe, ele pensa naqueles momentos que ele tem que ensinar algo. Tipo, olha, filho, é assim que faz esse carrinho andar. Não é esse exemplo de você fazer alguma coisa acontecer. Não é o artificial, é o natural. Tem que ser você natural. trabalhando as suas falhas, né? Exatamente. Você trabalhando os seus defeitos, ele vai copiar os seus defeitos. A sua agressividade, as suas palavras pesadas, né? Então, Pode a liderança através do exemplo é exatamente isso. A melhor forma preventiva é liderar através do exemplo, tendo o quê? Bons hábitos, tendo bons costumes e sendo um cidadão de bem, sendo uma pessoa boa, tá ligado? Uma pessoa que produz algo de bom para a sociedade. Por exemplo, a minha filha começou agora a vender... eu tô usando até um colarzinho aqui, tá ligado? Do meu filho. Eu tenho uma pulseirinha que meu filho... Essa daqui é do meu filho fez uma pulseirinha, cara, cheio de bolinhas, tal, com 2 amarelinhas, todas azuis e um dinossaurozinho, tá ligado? Aí eu, pra fazer a remoção, eu deixei em casa. Mas, cara, eu uso ele. Eu posso estar de terno, gravata, posso estar do que for. Eu uso aquilo lá. E eu uso as pulseirinhas que os meus filhos fazem. E a minha filha montou uma lojinha. Ela já tem a primeira sociedade dela, tá ligado? Ela tem a feirinha do prédio e tal. Ela desce junto com a amiguinha dela, que é a sócia dela. E vendem as miçanguinhas que elas fazem. Pega o tutorial do YouTube ali, pá. Cara, e elas estão vendendo bastante. Aí quando eu chego em casa, ela conta pra mim como foi a escola dela. Aí depois, nos dias de venda, que é sábado, domingo e quarta-feira, que é os dias, inclusive, que meu filho joga bola. Então, meu filho vai jogar bola e ela vai vender as miçangas. Pô, já tem como pagar a conta de luz ali, mano. Tá, não, dá pra ajudar, porra. Dá pra ajudar com uma pá de coisa já. E ela reinveste, porque ela pega desse dinheiro pra comprar mais material pra fazer miçanga. Pô, legal. Cara, ela vai fazer 10 anos, cara. Eu com 10 anos, eu era um inseto. Eu era um inseto, cara. Eu não vendia nada, eu não tinha negócio. Eu acho que eu só sobrevivia, tá ligado? Gerações, acho que a comunicação hoje em dia ajuda muito essa molecadinha também, né? Sim, demais. Mas isso me remeteu ao exercício da liderança através do exemplo, tá ligado? Eu falei pra minha esposa, eu falei, você viu? Que interessante. Não fomos nós que pedimos pra ela fazer aquilo. Ela teve essa iniciativa própria. Por quê? Porque ela vê eu e a minha esposa trabalhando dia e noite. Dia e noite. Dinheiro, pagar as contas, pagar as casa, fazer a coisa acontecer. Exatamente. Então eles veem a gente vendendo, correndo e trazendo e trabalhando e tal, não sei o quê. E ela começou a entender que, pô, quero ter dinheiro, preciso montar minhas coisas e tal, não sei o quê. E aqui eu não tô falando de capitalismo ou qualquer coisa, eu tô falando, tipo, responsabilidade. Então ela trouxe pra ela um nível de responsabilidade que hoje ela tem uma bolsinha, cara, quando ela abre aquela bolsinha, ela tem mais dinheiro que eu na carteira, meu irmão. Eu nunca vejo tanta nota na minha vida que nem eu vejo na dela, porque a gente tem lá cartão de débito e tal, aí de vez em quando a mulher pega, a gente vai num posto comprar uma água. Pô, cadê o cartão? Puta que pariu, minha esposa pegou, caralho, tá, não sei o quê. Você entendeu? Aí o que acontece? Deve dar muito orgulho, não anda né, mais com nota. gostoso. E ela abre lá, tá cheio de nota, tá cheio de não sei o quê. Pai, hoje eu quero ir no shopping pra comprar não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. Eu falo, mas filha, ela fala, não, pai, meu dinheiro já tá separado. Você não precisa comprar, você só precisa levar. Porra, irmão, exatamente, você tá ligado? Que legal, mano. Parabéns por isso, viu, irmão? Então, é muito louco, cara, porque isso dá orgulho, tá ligado? Isso dá orgulho, por quê? Porque é o exercício da liderança através do exemplo, né? Teve um dia que eu e minha esposa, a gente acabou discutindo no quarto. Então a chance de crianças assim, lá na frente, caminharem pras drogas... Existe, acho que sempre vai existir, né? Mas são muito menores. São remotas. Do que famílias que não têm esse entendimento, não têm essa prática, essa vivência, esse cuidado desde cedo, né? Exatamente. Você diminui drasticamente as chances ali, né? É porque a gente começa a perceber sinais. E como eu sei o que porque, assim, existe a liberdade e a libertinagem, tá ligado? A liberdade é o quê? É o exercício do livre-arbítrio com responsabilidade. A libertinagem é fazer o que eu quero, a hora que eu quero, sem o pressuposto da responsabilidade. Então, ser um cara libertino é assim, faço o que eu quero, a hora que eu quero, que eu bem entender, e foda-se responsabilidade. Sim. Agora, a liberdade pressupõe a responsabilidade, e é isso que a gente tem que pregar sempre, tá ligado? Exercer a nossa liberdade com responsabilidade, sem arbitrariedade, entendeu? Por quê? Porque assim a gente consegue construir um futuro melhor, não só para nós, mas principalmente para eles. A gente consegue passar esses valores sempre adiante, entendeu? Pode crer. Que louco, mano. Que nível de consciência, de... Não vou nem falar do profissional,
que é meio que esperado isso do profissional, mas que nível de consciência foda pra um pai, né, mano? Pra um pai de família, né? Você ter isso na mente e você passar isso pros seus filhos e pra outros pais, né? Mano, isso tinha que ser muito presente nas escolas, cada Tinha que vez ser uma mais. matéria escolar, cara. Uma matéria escolar. Do mesmo jeito que tem ciência, matemática, português e tal, não sei o quê. Pra pais também. Cara, é a mesma coisa. Na reunião de pais tinha que ter esse tema. É que antigamente era aquela parada, né? Antigamente a professora falava era lei. Hoje os filhos falam é lei. Entende? Pode crer. Então a professora vai, dá uma bronca, põe de castigo, dá algum bilhete e tal. Os professores têm que ter muito cuidado com o que vão fazer. Porque senão é capaz da família chegar lá falando que tá maltratando, que tá isso, que tá aquilo, tá não sei o quê. Pegar, tirar da escola e ainda levar um processo. Pode crer. Antigamente a professora deixava fazer, bem capaz de deixar, que nem meu avô falava, ajoelhado no milho atrás da porta e acabou, é pouca ideia, tá ligado? Só que hoje em dia parece que quando os pais querem tomar uma atitude mais efetiva, parece que é tudo errado, porque nem os pais mais sabem o que fazer. Parece que hoje tudo é errado, porque as pessoas conseguem pegar a mesma informação e distribuir em lados opostos, a mesma informação. E eu não tô falando só pra prevenção, dependência química, eu tô falando tudo. Tudo. Pega um fato qualquer da sociedade, sei lá, aconteceu um fato. Você vai ver essa mesma versão do que aconteceu, uma versão da história A e uma versão da história B. Então você tem que ter a consciência do que você vai passar para os seus filhos. De qual é a verdade do mundo, de como se posicionar, porque é tudo uma questão de posicionamento, tá ligado? Quem não se posiciona, quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar tá bom, irmão, tá ligado? Então a gente procura passar isso pros nossos filhos, sabe escolher, né? Às vezes a gente brinca com os nossos filhos, né? Mas quem sim somos mais? Mas propositalmente. Quem você prefere dormir do lado de quem? Do papai ou da mamãe? Você prefere fazer papai? Meu filho fala, papai, mamãe, não sei o quê. A minha filha, que é a mente mais empreendedora, ela fica, eu amo o papai e amo a mamãe. E a gente fala, filha, você tem que aprender a escolher. Você pode falar, porque ninguém vai ficar triste por causa disso. Pode crer. Mas você tem que aprender a falar. Ou seja, nós precisamos estimular os nossos filhos de tal forma que eles possam exercer a responsabilidade, né? E assim, esse exercício da responsabilidade é o primeiro ato de frustração da vida de uma criança, tem que partir dos pais. A gente tem que fazer com que os nossos filhos se frustrem. Pra saber lidar com isso. Tem um pai e tem uma mãe. Ele fala, os meus filhos nunca vão passar pelo que eu passei. Eles não vão sofrer o que eu sofri. Mas eles se esquecem que o que fez eles chegarem onde eles estão hoje foi exatamente a dor e o sofrimento que eles passaram ao longo da sua jornada. Aí eles falam, cometem um erro crasso de falar, os meus filhos não vão passar pelas mesmas coisas que eu passei. Proteger os moleques de tudo. Aí criam pessoas mimadas, aí na primeira frustração amorosa que tem, por exemplo, uma Fica criança louco. de 16 anos, 15 anos, 17 anos entra em depressão e se mata. Se mata, é verdade. Por quê? Porque não aprendeu a lidar com a frustração, porque o pai e a mãe sempre protegeram, Sempre não protegeu. querendo que... deu um problema na escola, vai o pai e a mãe. Deu problema na escola... Não sei o que lá, tal. Eu Porra, já escutei isso, isso, cara. já escutei isso de um camarada meu, playboy, que uma vez conversando com ele, e ele falou isso pra mim, isso soou de uma forma tão... Eu falei, mano, eu não tive pai e mãe, tá ligado? Minha mãe faleceu quando eu tinha 8 anos, aí depois disso fui criado pela minha tia, então muitas vezes eu falo minha mãe, falando da minha mãe atual, que me criou depois que minha mãe morreu, né? Que foi sua tia. Que é minha tia. Mas quando eu me refiro a ela, eu falo minha mãe, né? Hoje em dia. É minha mãe quem cria, né, mano? Sim, Tem uma mãe exatamente. sim, né? Tem uma segunda mãe. Aí tem gente que fala, ué, sua mãe não morreu, caralho, você é um mentiroso. Tá mentindo que sua mãe morreu. Mas minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos e meu pai, quando engravidou a minha mãe, não assumiu. Então eu cresci sem pai e sem a minha mãe. E tive uma infância muito pobre. Então eu até me identifico com a sua filha. Eu comecei a empreender ovinho. O primeiro trabalho foi fazendo miçanga pra vender na escola também, tá ligado? E é muito, muito louco É isso, muito né, legal, mano. É da hora você personalizar. O que você gosta? Eu gosto do reggae. Então, 7 bolinhas preta, verde, amarelo e vermelho. 7 bolinhas preta, você faz um negócio muito legal. E aí, uma vez que eu escutei de um cara, de um moleque aqui da Zona Norte, ele falou assim pra mim, mano... E é um moleque, tipo, dirige bêbado, bate carro, não sei hoje em dia, na época. Dirigia bêbado, batia carro, tava sempre fazendo merda, tá ligado? Usando os bagulho, arrumando treta, pá, fazendo bosta pra caralho. Aí teve um dia ele falou pra mim, um cara de história pobre, trabalha desde cedo, sem pai e sem mãe. Ele falou assim pra mim, mano, sabe por que eu vivo a vida assim? Mano, ele falou isso, parece mentira. Ele falou, porque eu sei que o que acontecer comigo, até se eu for preso, meu pai vai lá e vai resolver pra mim, mano. Puta, que Meu pai merda, é foda. cara, isso é uma Na hora merda. eu falei assim, que bosta, mano. Eu fiquei decepcionado de ouvir um bagulho daquele. Eu falei, mano,
Não dá, Logo, não dá acho que vontade se de dar fosse- um tapa, velho. Fala, ô, Tá, acorda mano, pra vida, acho que caralho. se fosse outra pessoa, pensaria assim. Aí falou, caralho, queria ter um pai desse também. Deus que me livre, mano. Prefiro ter. Não vou dizer se eu prefiro não ter tido pai, mano, mas eu. Você é louco, prefiro a minha história do que a dele, mano. Tá Você ligado? entendeu? Justamente das minhas frustrações terem me trazido até aqui. E hoje é o cara que. E o dia que o pai dele não estiver mais aqui nesse plano, mano? Não, fodeu, irmão. Como que vai lidar com os bagulho? Como vai lidar com as paradas todas, né? Então, não lida. É aí que tá. Aí perde tudo rápido e acabou. É endgame. Eu já vi na internet uma mãe, eu achei muito legal. Exatamente o que você falou. A mãe postou um Reels lá, mostrando ela lidando com a frustração da filha dela. Uma frustração provocada pela mãe mesmo, de mostrar que, tipo assim, eu não lembro a história, mas era algo assim, a gente ia passear e aí por algum motivo não deu. O carro quebrou, começou a chover, sei lá o quê. E a menina ficou chateada, mano, a criança. A criança nem sempre entende, né? Fala, porra, mano, virou tempo, como assim? Não dá pra ir passear no shopping e tal. E eu achei muito legal, ela acolher a frustração da criança. Falou, é importante, porque tem muitos que falam, se chorar vai apanhar, e não vai nem amanhã, hein? Isso é foda. Normalmente lida assim, né? Eu fui criado desse jeito. Falo, vou te arrebentar se continuar chorando. Então, eu achei muito legal isso. Ela explicou isso assim, falou, lidar com a frustração da criança, saber que é normal se frustrar e explicar. Eu entendo que você esteja triste, que você tá frustrada por não ir lá, eu também tô. Mas faz parte, filha. Amanhã a gente vai. Vamos fazer alguma coisa outra? Vamos transformar hoje, esse dia chuvoso, sei lá o motivo, em alguma coisa legal. E amanhã a gente vai. E ela contornando aquela situação. Mano, eu achei muito interessante. E é exatamente isso que você tá falando, cara. O que eu faço? Uma estratégia que eu faço muito assim com os meus filhos, por exemplo, quando eles estão bastante birrento, tal, alguma coisa, eu divido a atenção, né? Então é aquele negócio, a gente divide para conquistar. Então, porque tem muito pai e mãe que foca ali no problema e fica focando no problema, focando, não pode e tal, querendo bater de frente para mostrar quem manda, tá ligado? Bicho, desvia a atenção. Desviou a atenção, pum, aí você consegue trabalhar o problema. Por exemplo, meu filho tá ali birrento. Meu filho é mais birrento que minha filha, né? Uhum. Ele é mais, tipo, ardido, né? Uhum. Então, quando ele fica puto com alguma coisa, ele não quer falar mesmo, não fala e já era. Ele começa a chorar e tal, não sei o quê. Aí eu pego alguma coisa que ele gosta, tá ligado? Pego alguma coisa que ele gosta e tal, aí ele, pô, umas cartas Pokémon, tá ligado? Que tá na época, sei lá, o que essa molecada tem hoje, carta Pokémon, ele gosta da parada. Aí beleza, ele tá lá com as cartas dele, aí ele de repente me vê olhando as cartas dele. Aí ele fala, tipo, ele deve pensar assim, porra, Você não pai, convida ele pra brincar, você vai lá e mexe no bagulho que ele mexe gosta. no bagulho dele. Aham. Aí ele fala, eu imagino que ele deve pensar, porra, pai, o que você tá mexendo nas minhas cartas, né? E eu fico mexendo e falo, nossa, eu falo, amor, olha só essa carta aqui do Lucas, que legal. E tal, não sei o quê. Ou seja, eu não vou num tom confrontativo ali na hora, tá ligado? Óbvio que nem sempre é assim, né? Às vezes a gente perde um pouco a paciência porque, porra, somos ser humano, é pai, às vezes, pô, chega o saco na lua, né? Querendo estar lá chorando, tava. Pô, dá um tempo, Lucas, pelo amor de Deus, espera, já vou te dar uma atenção. Mas é porque a Bela tá. Porra, a criança briga, cara. Irmão é foda, né? Eles tretam. A gente tem que ter sabedoria pra separar o cansaço, né? Da mensagem. Do nível de compreensão dele ali. Exatamente. Então aí o que eu faço? Eu desvio a atenção naquele momento. Aí na hora que eu consigo a atenção dele, né? Ele pega, mexe um pouquinho, aí eu já começo a falar sobre aquilo ali que tá pegando. Por que ele tá chorando, tá ligado? Por que ele tá mal. Aí ele começa a me falar tudo, mexendo com alguma coisa que ele gosta. Pode crer. Então eu consigo atrair a atenção dele Puta, que dessa foda. forma, tá ligado? Que foda. Então são movimentos que a gente percebe por quê? Porque eu gosto de viver processos de sobriedade na minha vida que me tragam a consciência de tal forma que eu consiga expandir isso e proporcionar para os meus filhos esse entendimento. É muito importante a gente saber como se expressar, cara. Então, para a gente poder ajudar o outro, seja o nosso filho, a nossa esposa, ajudar uma sociedade, uma família completamente destruída por drogas, primeiro eu preciso entender quem sou eu e o que eu tô fazendo aqui. Caralho, mano, que foda. Você entendeu? Se eu não souber quem sou eu, no que eu acredito, o que eu faço, por que eu faço, cara, se a gente aprender a lidar com nós mesmos já é muito desafiador, imagina lidar com a família de uma outra pessoa que tem pai, mãe, esposa, irmão, o tio, e todo mundo, aquela puta treta generalizada dentro da casa, ninguém se entende. Uma história, uma criação completamente diferente da sua, num outro lugar. Puta, cara, e de repente a família chega, porque pelo amor de Deus e tal, e não sei o que, não sei o que. E, cara, quebra pau, né? Aí você chega, né, como profissional. Aí
a família começa a falar com você, e você ouve aquela gritaria, aí daqui a pouco vem o pai, daqui a pouco vem a mãe, e às vezes leva 1 mês, 2 meses pra gente conseguir fazer uma internação de uma pessoa, porque a família não consegue se entender. E às vezes demora apenas alguns minutos, porque a família já tá tão de saco cheio que já vai direto. Aí cabe quem? Cabe aos profissionais entender aquela história toda, não só do paciente, mas também do pai e da mãe e da esposa e dos filhos. Pra quê? Pra gente ver onde está o problema, porque às vezes o problema ele só é o reflexo de um problema muito maior. Então, como profissionais, se nós não estivermos com a nossa terapia em dia, a gente não consegue ajudar os outros. E eu gosto muito de falar isso. Falo, cara, eu prefiro muito mais ter pessoas pobres do meu lado, que são ricas em emoção, do que ter pessoas ricas em dinheiro e pobres de emoção. Ou seja, do meu lado, eu quero que tenham pessoas com terapia em dia. E não pessoas que tenham muito dinheiro. Porque pessoas que têm muito dinheiro, no momento que eu precisar de necessidade, ela pode me dar o pior conselho do mundo. Porque aquele conselho é o que serve para ela, mas não é o que serve para mim. Se eu tenho uma pessoa do meu lado que tem com a terapia em dia, essa pessoa vai saber me aconselhar e falar o que é o certo, o que eu preciso ouvir, e não o que eu quero ouvir, tá ligado? E as pessoas ligam muito o sucesso ao status quo, ao status financeiro, que a pessoa tem, o que ela pode proporcionar, e acha que a vida daquela pessoa é uma maravilha. Só que, aí eu volto na música do Ariel, né? A Cracolândia tá lotada de curioso. E esses dias eu tava assistindo um podcast, nem lembro de onde que era. Foi também no Reels, né? Eu tava passando lá e tal. Aí tinha um cara entrevistando uma mina, aí eu vi que ela tava falando de dependência química, porque aquele negócio é meio viciante, né, meu? Você pega, você vai assistindo, aí você começa a ver umas paradas, aí parece que o negócio sabe o que você gosta, né, meu? As métricas e tal. Mas é isso mesmo. Aí, meu, tal, aí passou lá e eu vi a mina falando, eu falei, puta, que da hora, cara, deixa eu prestar atenção aqui. Aí eu parei de assistir, depois que eu ouvi uma bobagem lá, dela e do cara, conversando uma parada que, assim, muita ausência de informação, sabe? No sentido de, então quer dizer que o crack, ele é ligado muito às pessoas de rua, né? São para pessoas que têm menos dinheiro, uma situação muito foda do crack, né? Ela falou, não, mas é isso mesmo, porque o pessoal de rua usa muito crack e tal, então por isso que é ligado à pessoa de rua. Bicho, eu comecei a usar eu comecei a usar crack dentro de um condomínio fechado, meu irmão. Eu comprava de cara dentro do condomínio. Que usa crack, tem até uns famosos aí que usa crack, mano. Você entendeu? Então, assim, como que uma pessoa pode chegar e falar, meu, o crack é ligado a pessoas de rua? Não é porra nenhuma, velho. Não, mano. E posso te falar, pra sustentar o crack é muito mais caro do que pra sustentar a cocaína, é muito mais caro do que pra sustentar o álcool. O álcool você compra por 50 centavos uma pinga. Uma pedra de crack, se você for na Cracolândia, você vai lá, de um real em um real, quando no final do dia você deixou lá, cara, 1 barão, 2 barão, 3 barão. Pode crer. O cara vende porta, vende cobre, cara. Sabe aquela música? Não, eu tenho uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Cara, nós já pegamos pacientes que literalmente não tinha nada, cara, porque o cara vendeu vaso sanitário, tirou fio de cobre da iluminação, vendeu a fechadura de porta, vendeu tudo. O cara depenou a casa. A mãe foi morar em outro lugar e falou, meu, te esquece, já era, te vira. Não tinha nada na casa, tá ligado? Por quê? Porque é um nível de profundidade muito grande. Então, é importante nós falarmos e disseminar a informação da dependência química, mas não só da dependência química, mas das consequências e como fazer para prevenir. Sim. Por quê? Porque não é que é um bando de sem vergonha, muito pelo contrário, cara. Os caras são nossos irmãos, tá ligado? Os caras precisam de ajuda, velho. Se a gente não estiver lá para ajudar, quem é que vai ajudar, meu brother? Quem vai ajudar? Quer mais água? Traz mais 2 aí, Vi. Então, quem tá lá para ajudar? Quem realmente tá lá para acolher? Se não formos nós, velho, quem vai ser? Então, se eu não tiver com a minha terapia em dia, eu nunca vou conseguir aconselhar uma família. Eu tava falando isso hoje, obrigado. Eu tava falando isso hoje com o Felipe, que ele é o meu assessor direto, né? Ele trabalha nos atendimentos. No primeiro contato com a família, ele que recebe, né? Eu tava trocando uma ideia muito firmeza hoje com ele antes de vir para cá, justamente sobre isso, né? Eu falei, cara, porque ele tava meio pra baixo e tal. Eu falei, cara, o que tá acontecendo, Fê, com você hoje, mano? Ele é gaúcho. Também é um mano recuperado também? Os meus manos são tudo assim, velho. São todos eles recuperados. Hoje eu só ando com um cara que vive em recuperação. Pode crer. É tudo com dependente químico mesmo. Talvez um cara que não é dependente químico não entenderia profundamente a parada toda, será? Ou nada a ver? Assim, cara, conheço e tenho amizade com pessoas que não usam droga, né? E ou que bebem socialmente, ou que trabalham com isso. Profissionais, por exemplo, psicólogos, médicos, até terapeutas. Mas é muito difícil, né? Hoje o meu círculo de amizades são de pessoas que literalmente entraram em recuperação. Tá. Porque essas pessoas que realmente entram em recuperação, elas vivem num ritmo e num nível muito acima do que uma pessoa que nunca usou droga. Por quê? Sei. Porque a gente viveu o outro lado da moeda
E a gente aprendeu, cara, como fazer diferente. E uma pessoa recuperada, quando aprende a fazer diferente, cara, é imparável. Um dependente químico em recuperação é imparável. Em que sentido? Cara, se eu posso sonhar, eu posso realizar. E eu vi um cara uma vez falando assim: eu superei as drogas, eu consigo qualquer coisa, mano. Acho que é o bagulho mais Você difícil da pergunta vida, pra mim, talvez. cara, Gabriel, qual é seu medo? Você, em relação a questão de droga, alguma coisa, você não tem medo do que você tá falando? Bicho, eu perdi meu medo há 15 anos atrás. Lá eu tinha medo. Lá eu tinha medo. Porque eu me colocava nos piores lugares, nas piores situações que um ser humano pode chegar, tá ligado? Eu acho que o mais perto do lamentável possível um ser humano pode chegar. Você chegou nesse lugar aí. Cheguei nesse lugar aí, tá ligado? Então, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu proporciono pra minha família, pra mim, hoje são coisas absolutamente extraordinárias. Por quê? Porque eu comecei a acreditar em mim, tá ligado? Então, quando eu vou fazer qualquer coisa, eu falo assim, bicho, é nóis, vambora. Bate no peito, vambora, veste a camisa, vamos lá. Porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Então, cara, eu tenho que ser o quê? Disciplinado. Sim. E não é porque eu amo, é porque, cara, se eu não fizer, irmão, ninguém vai fazer por mim, tá ligado? Então, aí que entra a disciplina. A disciplina é o quê? É eu fazer aquilo que precisa ser feito mesmo eu não querendo fazer. Uhum. São essas as pessoas que têm resultado. Trabalhando há tantos anos na área, já vi tanta gente entrando e saindo dessa área, gente recaindo, gente voltando a usar. As pessoas que geralmente voltam a usar é porque elas não encontraram um propósito de vida. Aí eu volto no propósito. Cara, propósito. Uma pessoa Como que uma pessoa... Vamos pegar um exemplo, aquela pessoa fictícia que eu coloquei aqui, assim, que ficou um tempo na clínica, tá em casa e tá ali no processo de... tá sem usar, não necessariamente em recuperação, ali pá... Essa pessoa, provavelmente, muitas vezes, ela tá sem um propósito. Ela tá ali. Ela tá sem usar. Como você acha muito legal que você ter falado isso. Que o fato da pessoa estar sem usar não significa que ela tá em recuperação. Ela só tá sem usar. E aí, até que eu falei, é uma bomba relógio. Porra, cara, o que seria um propósito? O que seria o propósito para essa pessoa? Como que ela sente o propósito dela? O que seria isso? Como fazer com que essa pessoa enxergue uma coisa maior na vida nesse momento? Fiquei um ano internado, estou em casa com a minha família, ainda não usei. Pouco a pouco me aproximo do João, do Zé, aqueles velhos amigos. Parei para terapia porque eu não gostei das coisas que a terapeuta me falou. O diagnóstico dela foi muito cruel, não concordo com o diagnóstico da psicóloga. Esse remédio me deixa meio pá, não vou tomar também. Tô de boa, vou ficar aqui, tô a pampa. Essa pessoa, e não faz mais nada, assim, não tá buscando algo, assim. Como você fazer para essa pessoa enxergar um propósito? Falar, ó, tenha um propósito, quer algo. Como lidar com isso, mano? Cara, é muito difícil mesmo, por quê? Porque é uma parada que é muito individual. O meu propósito foi, eu cansei. Tá. Eu cansei. E quando eu cansei, de verdade, que eu falei, cara, eu já usava chorando, né, irmão? Eu já usava chorando. Nessa pegada. Tá ligado? E eu só não ia internado porque eu tinha medo de perder minha namorada, que hoje é minha esposa, 17 anos junto. Então, assim, eu tenho uma menina firmeza, velho. Eu tenho uma mulher firmeza que tá do meu lado, mãe dos meus filhos, corre comigo pra tudo, tá ligado? Bota firmeza nisso, mano. Mano, tá ligado? Então, assim, o meu propósito, o propósito é como se fosse um estalo, tá ligado? Todos nós temos isso. É como se fosse um estalo. De repente acontece e fala, bicho, preciso de um rumo diferente. É isso que eu quero fazer. Isso geralmente acontece quando a gente tá cansado, quando a gente tá meio perdido, meio que num deserto, e a gente tá em busca de algo e o cansaço e, estamos muito no limite, faz com que a gente tenha um despertar espiritual. E através desse despertar espiritual a gente encontra o propósito. Por exemplo, você perguntar qual é o meu propósito? Porra, hoje eu te falo vários, tá ligado? Ó. Então, hoje eu te falo vários. Que eles podem se confundir muito com objetivos e metas, tá ligado? Sim, sim. Mas qual é meu propósito de vida? Meu propósito de vida é fazer com que outras pessoas não venham passar pelas mesmas merdas que eu passei. Pode crer. Com que outras famílias não venham passar pelas mesmas coisas que eu passei. Então eu quero deixar um legado no mundo, tá ligado? Eu acho que essa mensagem, ela tem que ser disseminada. Então a melhor forma de eu passar a mensagem pro mundo de que funciona é eu ficando bem, é eu ficando limpo. É eu estando bem, falando pras famílias, existe um caminho. Porque se eu usei crack e me enfiei na lama e tô onde eu tô, limpo, bem, construí uma família, uma casa, filhos, tenho as minhas empresas, um cara que foi usuário de crack, você também pode, tá ligado? Vocês também podem.
E eu chamo as mães que acompanham na minha página de mães leoas, que são guerreiras, protetoras, firmes, tá ligado? Na hora da caça elas vão pra cima, é pau pra toda obra. 95% da minha página são mulheres, brother. Olha esse dado. 95% das pessoas que me seguem são mulheres. Mães, esposas, irmãs. 5% apenas são homens. Tá ligado? Ou um irmão, ou um esposo, ou um pai. Por quê? Porque é geralmente a mãe que tá ali tomando a frente. Olha como a figura do pai, muitas vezes, ou do marido, ou do irmão, a figura masculina fica muito ausente. Tá ligado? E isso é uma coisa que nós cobramos muito. Então eu chamo as mães de mães leoas, né? Por quê? Porque quando elas tomam a frente, elas mudam. Elas conseguem ter um poder de distorção completo da realidade. Entende? Então aí começa o quê? Começam a nascer propósitos. Então o meu propósito é mostrar para aquelas famílias que, olha, não precisa esperar chegar até aqui. Você não precisa. Vocês não estão mais sozinhas. Eu conheço a dor de vocês, conheço a luta de vocês. Quando eu olho no olho de uma família, que a família tá ali chorando, desesperada, eu deixo ela falar o que ela precisa falar e eu acolho apenas no olhar. Eu apenas Você troca uma ideia hoje com uma mãe que fala assim, por exemplo, te chamar lá e falar, ai, Gabriel, precisava bater um papo por telefone e tal, você me atende? Normalmente você troca uma ideia com ela e fala, pô, me liga aqui, dona Maria, meu telefone tá aqui, me liga. E ela bateu um papo. Isso acontece, mano? Todos os dias. Ah, é? Todo santo dia. Eu tenho uma residência terapêutica, né? Ela fica ali em Moema. É isso que eu ia perguntar. Você tem uma clínica. Eu queria fazer uma pergunta antes disso também. Duas. Eu não queria que a gente esquecesse de você explicar como que é uma internação involuntária. Sim. Tá? Que a gente deixou passar. Isso é muito importante também. Porque tem uma, como você falou, tem uma série de questões legais envolvidas, né? Tem Sim. procedimentos e protocolos. E uma dúvida que eu tenho, que é o seguinte. Vou pegar você. Você tem aquele termo, você é adicto. Sim. Tá. Vamos lá, tem a pessoa, nem todos os seres humanos são adictos. Alguns são adictos, outros não. Certo. Tá. O adicto, ele usou a droga, ele já tem aquela... ele ser adicto, ele já é adicto antes de usar a droga? Cara, existe uma situação que seria uma situação congênita, né? O que eu tenho na minha cabeça? Aí você me corrige e aí você explica. Na minha cabeça é como se fosse assim, o adicto é um negocinho que o cara tem aqui. Um bagulho diferente nele. É o fator X, né? Um fator X dele aí. Tá. Uma coisa genética que você tem e eu não. Vamos supor, eu não sei. Mas vamos supor que eu não. Beleza. Tá. E aí isso significa que você, experimentando as drogas, você por ser adicto, você vai até o fim da parada. Eu, por não ter um negocinho no sangue, eu posso usar e as minhas chances de ir até o fim são muito menores. Eu posso, de repente, usar por hobby, por freestyle, ali aquele uso recreativo de várias paradas e, de repente, não acontecer isso. Isso é o que eu penso, que, de repente, como que é uma pessoa adicta e outra não adicta, o que acontece quando cada um deles usa droga. E aí, por que eu penso isso também? Eu conheço algumas pessoas, tenho amigos, tem até pessoas da minha família, que convivem durante muitos anos com o uso da droga. Tipo aquele cara que cheira o pó dele toda sexta-feira, todo final de semana, toma um copinho de uísque dele, dá o tirinho, cheira o pó dele, toma o uísquinho dele ali, pá, durante 10, 20 anos da vida e nunca ficou viciado. Mas assim, que não vai pras cabeças, tá ligado? Que ele não chega no fundo do poço. Não chega no fundo do poço, tem uma overdose, não cheira 10 pinos de cocaína. De repente ele pega 2 pinos aí no sábado à noite, dosezinha do uísque dele, ele fica em casa de boa, vai numa festinha e tal, e acabou, e aquilo. E vive uma longa vida dessa forma. Então, eu tenho várias perguntas em torno disso. A primeira, vamos voltando no lance do adicto. É aquilo que eu falei mesmo? O adicto ou não adicto? Um tem um negócio no sangue e ele se estoura e o outro não. Tá, nós temos os dois, né? Vamos tentar fazer um bate-bola rápido de todas essas perguntas. Isso. Nós temos os dois. Nós temos o dependente químico, né? Que se transformou em dependente químico porque ele tem uma predisposição genética. No caso dos meus filhos. Eu sou um dependente químico. Tá. Os meus filhos nasceram quando eu já estava em recuperação. Tá. Então, eles têm uma predisposição genética de... qualquer substância que eles vão usar, seja álcool ou drogas, eles vão ter uma facilidade muito maior, como se fosse uma atração muito maior por aquilo. Sei. Então eles vão ter um gosto e uma aceitação muito mais fácil do que uma pessoa que veio de filhos que não tem parentes, né? Não vai encaixar bem no organismo deles. Não precisa nem ser pai e mãe, né? A gente pega até o histórico familiar, porque às vezes tem um tio teve um avô. avô e tal.
Então ali já a gente consegue traçar um perfil genético. Tá. Mas se a pessoa não tem uma predisposição genética, ela tem uma dificuldade maior em ter a aceitação. Você tem histórico na família anteriores, assim? Sim, tenho. Tem? Tenho de tio, tenho de primo, Aham. tem. Isso pode ter contribuído. Pode ter contribuído. Tá. Já no caso dos meus filhos, eles têm uma predisposição maior. Por quê? Porque vem direto. Tá. Só que ao mesmo tempo, como eu sou um cara que entrei em recuperação, trabalho nessa área, meu propósito de vida é fazer com que outras pessoas não passem pelo que passaram, eu também tenho um nível de atuação em termos de prevenção muito maior. Aham. E isso não significa que os meus filhos não vão usar, porque vão oferecer para eles no momento que não tenha ninguém perto. É. Só que eles vão ter recursos necessários para dizer não. Se eles disserem sim, é porque eles quiseram dizer sim. Sim. Tá ligado? Então, assim, tem a predisposição genética e tem aquela pessoa que vira uma dependente química por repetição. O que significa? Ela usou uma vez, usou outra, ninguém na família usou, mas ela simplesmente do nada decidiu usar. Aí ela começou a gostar e começou a exagerar na dose, porque acha que não tem problema nenhum. Daí exagera na dose, aí vai, começa a beber e bebe pra caralho e tal, daqui a pouco tá bebendo todo dia e começa a vira alcoólatra. Tá. Aí começa a falar, não, eu paro quando eu quero, não tem problema nenhum. Tá ligado? O primeiro, nossa, esse é um dos sinais mais clássicos. Eu paro quando eu quero, não tem problema nenhum. Aí essa pessoa desenvolveu, por repetição, o uso de droga, achando que era recreativo e acabou usando e não parou mais, né? Aí tem essas pessoas, por exemplo, que usam... Esse que eu dei exemplo do sábado aí, o cara cheira os pininhos, toma um negocinho dele toda sexta. Toda sexta. Ou seja, isso é uma forma de adicção. Por quê? Porque o dependente químico é a adicção que se apresenta na sua forma intermitente, né? Intercalada, né? Então, assim... eu trabalho de segunda a sexta, mas sábado é meu dia de cheirar cocaína. Por quê? Porque é meu dia de recompensa, irmão. Sim. Trabalhei a semana inteira que nem lascar. Agora sábado eu vou cheirar, vou beber e ninguém vai encher meu saco porque eu cumpri minha obrigação. Então ele vai se recomeçando e ele começa a viver a vida inteira dele em torno disso. Vai e todo sábado aquilo ali... Ou seja, a dependência química ela tá baseada num ritual. Tá ligado? Então, como, por exemplo, o cara vai fumar um baseado, ele tem todo um ritual para fumar baseado. Ritual, tá fumar em grupo, fumar tem em a grupo, situação, aí você vai chavar a parada, liga vai o rolar, som. tá? Então você sempre tem o mesmo ritual. O cara do pó, a mesma coisa. Ó, tá cervejinha, o esquinho, de repente se junta com aquele brother. Tem a hora certa, o Vai momento fazer um certo. som, pá. É o ritual. O usuário de crack, o usuário de álcool, todos eles têm um ritual. Tá. Então o cara que é dependente, que apresenta um nível de dependência aos finais de semana, por exemplo... ele tem um ritual. Eu tenho uma comparação que eu gosto de fazer muito. Não é comparação, na verdade, é mais um pensamento, uma analogia. O risco que esse cara do ritual, o usuário intermitente, é grave também, né? Ele é mais grave do que o próprio dependente, porque o dependente ele chegou numa condição que ele não responde mais por ele e todo mundo sabe que ele já tá, tipo, zero. Esse cara ele é muito mais anônimo mesmo, assim. Ninguém sabe, né? É imperceptível. Então o que acontece? Ele apresenta mais risco, porque nós chamamos ele de abusador. O abusador é aquele cara que ainda não é dependente, mas ele também não é um usuário recreativo ou ocasional, né? E eu odeio a palavra recreativo, tá ligado? Porque não tem recreação. Não tem, não tem, velho, não tem, tá ligado? Então, assim, o abusador, ele ainda tem controle. Ele consegue trabalhar. Que é, por exemplo, esse cara que cheira de sexta. Ele consegue trabalhar, ele tem o salário dele, ele tem as coisas dele, mas a grande questão é a seguinte, não é o quanto o cara usa, mas é quem ele se transforma em quando ele usa, tá ligado? Então, por exemplo, tem cara que cheirou 20 pinos de cocaína de repente e o cara é uma pessoa. Você sabe, ele é dependente químico, tá ali e tal. Esse cara já não tem mais provavelmente acesso a dinheiro, ele não tem acesso a trabalho, a carro. Ele tá isolado, ele tá aqui, ó. Todo mundo já sabe mais ou menos o que esperar dele. Agora, o abusador, ele ainda tá no meio social. As pessoas ainda enxergam ele como alguém que produz. Então não enxergam ele com o mesmo potencial ofensivo do que esse dependente químico. Então ele se torna um cara mais perigoso, porque ele ainda dirige bêbado, ele ainda dirige sob efeito de cocaína. Então isso pode provocar riscos muito maiores do que o dependente químico que já está literalmente mais isoladão. Pode crer. Então esse abusador aqui, ele representa um risco muito grande para ele e para a sociedade, porque ele acha que controla, se torna soberbo. O dependente químico pode ter usado 20 pinos, mas esse cara com 2... E como é difícil de identificar também esse cara, é difícil de tratar, de fazer aplicar uma cura nesse cara, né? É difícil, é muito difícil, é desafiador. E ele não se identifica como aquele também. Não. E ainda fala, noia, aquilo lá é noia. Aquele chega numa situação que é mais fácil você convencer, fala, mano, vamos se internar. Como que você vai chegar nesse aqui e vai fazer internar? Você é louco, me internar? Mano, trabalho, tem vai se fuder, cara. Não tirinha de sexta-feira, João, se liga. Você não consegue fazer nada por esse cara, né? Nada. Talvez se ele assistir isso, pode
causar um start, acho que não Ou mata. ele chegar e falar, vai se fuder esses caras aí, mano. Vou desligar João, essa vai se porra fuder. aí, mano. Cheiro mesmo. Vai, pá, já manda logo assistindo aqui o bagulho. Falo, beleza, irmão, pode continuar, tá ligado? A gente se vê aí, a gente se tromba em algum dia da vida, tá ligado? De repente chega a nossa equipe lá na casa dele e tal, pá, né? Chega lá pra pegar ele. Ah, pô, mas eu só uso aqui de final de semana e tal, não sei o quê. Só que aí o cara bate na mulher dele, tá ligado? O cara senta o dedo em todo mundo, o cara fecha os outros na rua, causa acidente, bate o carro. Ou seja, o cara causa, velho. Eu falo cara, porque a gente tá falando tudo entre homem aqui, mas quando eu falo cara é mulher, é tudo, velho. É jovem. Mulher causa pra caramba, velho. Mulher é baita problema com dependente química, porque assim, o homem, quando acaba o dinheiro e recurso, ele fica mais violento, tá ligado? Ele meio que se junta em gangue, assim, pra fazer as paradas, pra roubar, pra fazer os bagulho, pra fazer os corre. A mulher, ela tem uma tendência a se isolar, ela não se une em grupo, ela se isola e ela tem uma tendência maior a se prostituir, tá ligado? Pra conseguir dinheiro, então ela vende o próprio corpo. Então quando ela chega numa clínica, ela chega muito mais surrada, velho. Pode crer. Ela chega muito mais surrada, com muito mais dificuldade, porque ela se vendeu, ela foi abusada na biqueira, porque ela não só vendeu o corpo, mas também, obviamente, foi estuprada, foi violentada, apanhou. Então ela chega num processo muito mais degradante dentro da clínica. É triste de Ela ver, é mais tá ligado? vulnerável quando ela tá no mundo, né? Mais Ela vulnerável. É muito mais vulnerável do que o homem. O homem tá bem no controle da situação e pá, como você falou, né? Pô, é o valentão, ele tá fazer um corre Que eu vou pegar, no vou grupo. chamar o mano, pá, que eu E sou tem- isso, eu sou aquilo. Agora a mulher não. A mulher ela fica completamente vulnerável, vende o corpo dela e todo mundo, e os próprios dependentes muitas vezes, por mais que quando nós entramos em recuperação, nós temos uma força, cara, que assim, poucas pessoas têm, né? É literalmente imparável, né? E eu esqueci o que eu ia falar, caralho. Porra. Da mulher, do homem. Então, o dependente químico, ele é literalmente um ser humano imparável, né? Ele, quando ele se junta e entra, assim, no nicho de recuperação, ele alcança e consegue absolutamente tudo aquilo que ele quer no estágio e no nível que for, né? Seja homem, seja mulher, seja o que for. Mas a recuperação feminina, muitas vezes, ela acaba sendo mais difícil do que a do homem, justamente por causa desses fatos, né? Porque a mulher, ela apresenta mais dificuldades, ela chega mais surrada, ela chega mais sensibilizada, ela já foi estuprada, ela já foi, cara, maltratada, então ela acaba se condicionando muito a isso. Então nós temos uma dificuldade um pouco maior, muitas vezes, em tratar uma mulher por causa desses fatores, e para ela é muito mais fácil arrumar droga do que para o homem. A recuperação afetiva dessa mina também, né? É difícil. A solidão amorosa, tudo mais, mexe com a autoestima, muito com a imagem também, tudo mais, né, João? Um conjunto de coisas, né? Mas quando se recupera é a coisa mais linda do mundo, assim, porque, cara, o dependente químico, ele, para usar drogas, quando não tem dinheiro, quando não tem nada, é impressionante o que consegue fazer para arrumar dinheiro. O dependente químico é brilhante. Os dependentes químicos são pessoas extremamente inteligentes. Melhor vendedor do mundo. São extremamente inteligentes, são ardilosos, são, cara, cativantes, tá ligado? São pessoas que você fala, puta, cara, que do caralho essa pessoa, quando tá em recuperação. Porque quando tá no uso, ele usa toda essa inteligência para pegar e conseguir mais aquela dose extra, tá ligado? Então, por isso que essa pessoa, quando entra em recuperação e foca toda a energia dela para se transformar numa pessoa melhor, ela transforma o mundo dela à volta dela. Porque o mundo como ele muda na medida em que o mundo como eu sou muda. Então, o primeiro mundo que tem que ser mudado é o meu. Sim. Então, quando eu mudo, tudo muda. Que é aquilo que eu falei, vou me isolar de certas pessoas, vou mudar os meus hábitos, eu vou fazer outras coisas, vou praticar atividade, eu vou fazer minha terapia, eu vou fazer coisas, eu quero ganhar um dinheirinho pra melhorar as minhas economias também. É um recomeço total, assim, né? Tudo. Tipo, bem orar e vigiar mesmo, assim, né? De, porra, não vou me envolver com certas pessoas, não vou ouvir certas informações, né? Frequentar lugares. A gente tem um ditado em grupo de apoio que é assim, evite lugares, pessoas e hábitos. Evite lugares, pessoas e hábitos. Mano, isso é pra tudo, né? Pra tudo. Pra qualquer coisa que Tudo você que quiser mudar na sua vida. Preciso melhorar nos negócios. Pessoas, lugares e hábitos nos negócios. Tá? A recuperação de tudo, mudança de alimentar, mudança... Isso é... Mano, na verdade, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, seja lá o que for anônimos, são coisas pra vida. É um programa de qualidade de vida, né? O que Qualquer significa? pessoa que frequentar essa parada, por mais que não tenha o vício na droga ou no álcool, ela vai melhorar várias coisas na vida, né? Fala de ressentimento, não fala? Tem dos 12 passos, tem um lance do ressentimento, né? Cara, nós, como seres humanos, nós temos uma tendência, somos tendenciosos, tá ligado?
alguns fatores que acontecem assim na nossa vida, a gente meio que guarda pra nós, tá ligado? A gente não quer compartilhar com os outros alguma merda, alguma coisa que aconteceu, a gente meio que guarda com a gente ali. Um grupo de apoio, quando o outro tá partilhando, a gente se identifica com a partilha do outro, tá ligado? E o outro entende a nossa dor e a gente entende a dor do outro. A partilha é quando o outro tá dando um depoimento sobre ele ali, né? Tá ligado? Então, a gente consegue olhar com empatia e fala, puta, mano, me identifico com esse cara, tá ligado? Já passei por isso, já não sei o que, não sei o que lá. Então, rola uma identificação. Então, um grupo de apoio, ele é fundamental pra qualquer pessoa. Por quê? Porque é onde coloca a nossa terapia em dia, irmão. Isso acaba gerando um conforto em você, né? Fala, puta, mano, o cara tem a mesma dor que eu, o cara pela mesma culpa, passa pela mesma situação que eu e estamos aqui buscando a mesma coisa no mesmo lugar. Sim. Deve dar um certo conforto isso, assim, né? Assim, é um puta tesão, né? Quem trabalha em independência química, assim, existe uma ingratidão muito grande, né? Em que sentido? Nós fazemos, às vezes, muito, cara. A gente se dedica de corpo e alma, tá ligado? E a gente tem que, muitas vezes, ouvir assim, estuprador de família, dono de clínica que arranca dinheiro de família, que não sei o quê. Cara, eu sempre... É que hoje eu já sei lidar muito melhor com isso, né? Eu falo, cara, então, vamos lá. Nós temos um médico cirurgião aqui, você chega no hospital... ele é estuprador de família também, ele não vai te atender porque... Ele cobra pra fazer isso. Ele cobra pra fazer isso. Cara, trabalhar com dependência química é a mesma coisa, a gente precisa sobreviver. E eu sou bom no que eu faço, então eu tenho que valorizar o meu trabalho. Só que isso não deixa o meu lado emocional, muitas vezes, ou melhor, a proposta vir à frente. Por isso que eu falei da proposta e do propósito. Por quê? Porque o médico cirurgião, por exemplo, ou qualquer outra profissão, mas sei lá, aleatoriamente falei médico cirurgião, né? De repente, será que um cara consegue chegar numa mesa de cirurgia se estiver precisando ali de uma cirurgia e não tiver dinheiro? Daquele cirurgião que é foda, que o cara é bom, que você sabe que o cara resolve e tal. Será que um pobre consegue chegar na mesa dele? Tá ligado? Eu não sei essa resposta, porque eu não sei qual é o mundo deles. Pode ser que alguns sim, outros não. Eu não sei qual é o cunho social do cara. Mas quando nós temos um propósito que nem eu tenho, pessoas que não têm nada de recurso... Chegam até você. Chegam até mim, mesmo o meu trabalho não sendo um trabalho mais barato. Só a minha própria página do Facebook é uma prova disso. Eu fiz 90 dias, 90 lives, mano. Cada live era pra demorar 1 hora no começo da pandemia. Teve live que durou quase 4 horas. Que foda, mano. Cara, sei lá, foram 200 e tantas horas de live. E a galera eu cheguei no último... Foi aí que deu um boom na página, né? Porque eu cheguei na última live... tipo, arrebentado. De tanto que eu falei. Pandemia, é isso? Na pandemia, no começo da pandemia. Porque eu falei, cara, a galera tá em casa, eles precisam de informação, precisam ajudar. Como que eu posso ajudar essa galera? Eu já tendo clínica, já tendo residência terapêutica, já tendo, sabe, trabalho rolando. Porque pra nós não foi afetado. Pra nós a pandemia não afetou muito. Pelo contrário, piorou o cenário pras famílias. E o nosso trabalho continuou. Eu falei, cara, como que eu posso ajudar as pessoas? Bom, bicho, informação. E foi aí que eu comecei a fazer a parada. E dá muita informação. Então, assim, propósito. E esse propósito que me alimenta. Eu me alimento desse propósito, cara. Mano, e como que a internação involuntária? Internação involuntária, vamos lá. Tem o meu irmão na minha família lá, tá, o cara usa, tá no auge da parada, não quer, não aceita, não vai, tá acabando com a minha família, tá fudendo com tudo. Chegou no ponto que a família se reuniu e falou, vamos internar esse cara. Ótimo, internação involuntária. Tá? Existe hoje o acolhimento voluntário, que é quando a pessoa quer se tratar. Existe a internação involuntária, que é quando a pessoa não quer se tratar. Existe a internação compulsória, que é quando a pessoa não quer se tratar, não responde também. Ela é muito parecida com a involuntária. Só que quem determina é um juiz. É uma decisão judicial. Isso. É uma decisão judicial. Ou seja, esses casos acontecem muito, por exemplo, quando tem uma família que está dividida. Opiniões divididas. Nós temos atualmente um caso desse. O pai quer, a mãe não quer. No caso aí não é nem o pai e a mãe, né? Eu vou até preservar aqui a identidade, mas enfim. Digamos que parte da família, uma parte importante da família quer e já falou vai ser internado. E outra parte tão importante quanto falou não vai porque não vai ser dessa forma, tá ligado? Olha que merda, cara, tá ligado? Aí você fala, puta, e você sabe que precisa ser internado, porque essa pessoa já foi internada 6, 7 vezes numa determinada clínica, de forma tanto voluntária quanto involuntária, e se envolveu num acidente de carro tem pouco tempo. Bateu num muro, tava bêbada, bateu num muro e, cara, né? Fudeu o muro da vizinha, aí levaram ela pra delegacia, não quis fazer bafômetro, deu escândalo e tal.
Aí não quis fazer um outro exame lá e, bom, tiveram que fazer por ordem judicial um exame e detectaram, através do exame de sangue, que ela realmente estava alcoolizada, suspenderam por 5 anos a habilitação dela, agora ela vai responder um processo crime. Mora sozinha na casa dela. Parte da família, uma parte importante, não quer e não aceita internação involuntária. Quer que ela peça ajuda. Mas o córtex pré-frontal, que é o responsável pelas decisões, escolhas, está em colapso. Ela não vai conseguir pedir ajuda, tá ligado? Porque ela está sendo alimentada pela droga. A droga é a dose diária do alimento dela, né? O álcool. E a outra parte quer muito que ela seja internada. Então, nesse caso, a gente tem que correr o quê? Recorrer pela justiça. Qual é a parte que vai ganhar? É a parte da família que quer internar. Aí você fala, mas por que, Gabriel? Porque essa parte da família que quer internar tem um laudo de 7, 8 internações que ela tem, né? 6, 7 internações que ela tem, laudos médicos, psicológicos, atestando do problema de depressão, de alcoolismo e de todas as internações que ela ficou por tanto tempo, tá ligado? Fora isso, tem um acidente de carro, dirigindo alcoolizado, e agora um boletim de ocorrência que vai responder por um processo crime. Que vai mais pegar que precisa isso pra na essa mão. pessoa? Não, e pior que as pessoas que não querem são as pessoas que mais deveriam falar assim, cara, pelo amor de Deus, vai. É que realmente eu não, por uma questão de ética, para não identificar, enfim. Mas são as pessoas que mais deveriam falar assim, cara, vai. Aí, nesse caso, tem que ser a compulsória, A que é com compulsória. determinação judicial. Isso, E aí e a involuntária? O pai e a mãe falam, puta, não deu, meu, chegou no limite, vamos. Então, só para encerrar esse assunto da compulsória, assim. tá. Então, quando chega nesse embate, é um embate que é mais prejudicial para todo mundo, porque aí vai ter que envolver juiz, advogado, tal. Obviamente vai conseguir ali um mandado de segurança, né, inicialmente, aí depois vai evoluir para uma interdição e essa pessoa não vai mais responder por ela, vai denominar um curador que vai responder por tudo. Então já não é nem mais o pai, a mãe, o filho, a filha, quem quer que seja, que vai determinar quando ela pode sair da clínica. É um juiz. E esse juiz só vai determinar a alta dela quando a clínica emitir um parecer favorável para que ela possa ou ele possa sair da clínica. Pior. É pior. Você perde o controle, a pessoa perde o controle de si, a família perde o controle sobre a pessoa. Mas funciona. Mas funciona. Funciona, cara. É pior, mas funciona. Para a família é mais danoso emocionalmente, mas funciona, né, nesses casos. A internação involuntária basta o desejo da família. Cara, tua família inteira sabe que, vamos supor, sei lá, o teu irmão tá dando algum tipo de problema, tal, pá, e você quer internar seu irmão, seu pai também, sua irmã também, sua família, tá todo mundo meio que querendo internar. Um ou outro não quer, mas também a opinião deles não vai influenciar em muita coisa, vamos colocar dessa forma. Pai e a mãe que manda. E acabou. E manda mesmo com autoridade, porque tem lugar que é o pai e a mãe que deveria mandar, mas manda menos do que qualquer outro na casa, né? Só que, assim, os que têm autoridade, meu, quem manda sou eu, quem paga as contas aqui sou eu, minha casa, minhas regras, cala a boca, vai ser internado, acabou. Então, o que esse pai e essa mãe precisa? De um laudo médico. Um laudo médico, né, indicando que aquela pessoa precisa ser internada. Com esse laudo médico, eles podem solicitar uma ambulância, porque resgate, isso é muito importante falar, resgate não pode ser feito de carro. Tem que ser feito sempre de ambulância, senão é sequestro. Caracterizada. Caracterizada, com uniforme, com tudo, né? No caso que nós fizemos aqui na rodoviária do Tietê, nós estávamos com a equipe uniformizada e com a ambulância. Só para procurar é que nós somos com 2 equipes, três equipes descaracterizadas e a quarta equipe ficou na ambulância. Então, quando a gente localizou, ligou para os caras, foi todo mundo, pegou ele, levou para a ambulância e tchau. Porque senão ele ia correr no meio da rodoviária, ia dar problema. BO para todo mundo, que tipo, gritaria, sei lá o que pode acontecer, entendeu? Na verdade, eu sei o que pode acontecer, né? É merda, né? Então, assim, e isso tudo com autorização, né? Com guia médica, isso com autorização da família, com a clínica já com vaga preparada. Então, o que a família precisa? Ela precisa de um laudo médico orientando. Vamos supor que você tem um problema com dependência química, né? Aí a tua mãe passa você por um psiquiatra, tem um laudo psiquiátrico indicando a sua internação. Olha, o Dário, ele precisa de uma internação involuntária, porque ele não reconhece que precisa de ajuda. Se ele continuar assim, ele vai morrer. Ele vai morrer, porque não para de usar. E para isso tem critérios para se diagnosticar dependência química, né? Uso compulsivo de drogas, tá ligado? Ou seja, a compulsão é um desses critérios. Então, se ele identifica que você, a partir do momento que você começa a usar, você não consegue parar, é um critério. Abstinência é outro critério. E por aí vai. Nós temos 7 critérios.
A partir do momento que ele consegue... Abstinência, no caso, como ele fica quando ele tá em abstinência? Quando ele tá sem o uso tá de sem droga. a droga. Então ele tá ali, ele fica agressivo, ele esculacha a mãe, começa a causar. Também é um dos critérios que acaba se tornando motivo também para mais uma internação. Isso, um dos critérios de diagnóstico, né? Nós temos aí 7 critérios. Então, assim, ele vai passar por esses critérios e vai verificar. Constatou dependência e você não quer internar? Você quer ser internada? Não quero. Mas tem todo um histórico, tem o desejo da família, e o médico vai chegar e vai, ele vai fazer a prescrição indicando uma internação. A partir desse momento que a família quer a internação e tem um laudo médico, eles buscam a clínica de desejo, né, que vai mais ser indicada para aquele caso. Com o laudo médico, eles solicitam uma empresa de remoção especializada. A empresa de remoção especializada vai até o local devidamente com ambulância e caracterizada, faz a remoção desse paciente e leva até a clínica. Quando chega na clínica, ele vai ser avaliado por um outro médico, que é o médico da instituição. Por quê? Porque aquele primeiro laudo ele precisa ser validado por outro médico. Para quê? Para saber se as informações realmente são aquilo. Sim. Por quê? Porque em passado não tão distante, né? Tanto que nós tivemos várias alterações nas leis ao longo desses anos, né? Pessoas cometiam um monte de coisas lá fora e iam se esconder dentro de clínica. Você entendeu? Interesses familiares, dinheiro, herança, tal. Enchendo o saco, vou internar esse filho da puta aqui. E deixa morrer lá dentro, entendeu? Então a gente tem a lei antimanicomial que protege isso, né? Então, por exemplo, a involuntariedade, mesmo que a família tenha o desejo... Isso aconteceu, no caso, eu estava assistindo um documentário daquela mina, Elise Matsunaga. Sim. Ela disse que o falecido, o rapaz que ela picotou, assassinou lá, quartou e tal, ela falou que ele ameaçava ela de internar ela numa clínica psiquiátrica. Ela falou que ele ameaçava ela disso. Então, eu fiquei pensando nisso depois. Eu falei, caramba, mano, quanta gente não pode sofrer esse tipo de ameaça, tá ligado? Esses pais, mães truculentos, né? O cara não tem nada, nenhum problema com nada. Fala, vou treinar numa clínica psiquiátrica, vou te colocar lá. Então, justamente, tem que bater esses dois laudos, né? Exatamente. Porque eu posso comprar o laudo pra botar meu filho lá, falar só pra encher o saco, esse filho da puta. Mas chega lá, o cara vê que não fala, não é o caso, devolve. Exatamente. O cara tá bem, o cara não tem nada. Tivemos casos de pessoas que chegaram lá, além disso, fizemos o exame toxicológico, não deu. A família afirmava que ele era usuário de droga, isso bem mais de uma vez, né? Tanto na clínica quanto na residência terapêutica. Chegou lá, não deu nada, não aparecia nada. A gente pediu o histórico, a família se negava a dar o histórico. Quer dizer, tinha interesses ali, a gente falava, não tem como a gente tratar. Não é o caso. Procura outro local e com certeza ela achou outro local. Você não tem a dúvida nenhuma. Que aceita, né? Pela grana. Então assim... Pela proposta e não pelo propósito. Exatamente. Quem trabalha por proposta vai pegar aquele cara. Mas lá na frente, pá. Agora, quem trabalha por propósito é aquele negócio, faz bem pra ter sempre. Tá ligado? Então, cara, sempre que você faz uma coisa bem feita e com um propósito maior, você vai fazer sempre, vai vir em abundância, cara, porque Deus sabe recompensar, tá ligado? Pode crer. Agora, os caras que agem na desonestidade, vivendo na proposta, esses caras caem. Sempre caem, entendeu? Cara, eu ia falar uma parada muito importante que estava dentro desse assunto. A involuntariedade. Internou, esse cara, diante da nova lei, ele pode ficar no máximo, tem a 11.343 e a 13.840. Duas leis. Isso, e uma ainda anterior que é a 10.216. Tá. Então tem essas 3 leis, acho que depois aí na gravação dá para colocar, né? Tem a lei 10.216, a lei 11.343 e a lei 13.840, né? Tá. Elas permeiam e falam absolutamente tudo a respeito dos procedimentos de internação voluntária, involuntária e compulsória. O acolhimento voluntário é simples, que aí vai, se trata e ponto. A internação compulsória é por meios judiciais. Quem vai determinar é um juiz mediante os laudos médicos. E a internação involuntária tem que ter esse procedimento, né, de ter uma solicitação médica, o desejo da família e a aceitação do psiquiatra da clínica. E ainda tem um tempo estipulado. Antes não tinha. Que é de? 3 meses, 90 dias. 3 meses? Se a pessoa chegar em 90 dias e não tiver compreensão de que ela precisa ainda permanecer, por lei, ela tem que ser desligada da clínica. Ela tem que receber uma alta administrativa. Pode crer. Tá ligado? Ela não pode continuar. Por quê? Lei antimanicomial.
E os problemas todos que tinham, porque às vezes tinham pessoas que viravam moradores de clínica, tava lá por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, Sim. e ia embora e, porra, esquecia lá dentro. Pode crer. Então, hoje em dia não pode. O que faz cumprir tudo isso? Fiscalização, Ministério Público, Vigilância Sanitária e os órgãos competentes. Pode crer. Entendeu? Você tem uma clínica. Eu sempre tive clínica, né? Mas já fazem 3 anos. Nós estamos indo pro 3º ano agora de uma residência terapêutica. São modalidades completamente diferentes de tratamento, né? A clínica, ela basicamente ela te tira do ponto A e te leva pro ponto B e vai te colocar ali numa zona onde você vai estar totalmente excluso da sociedade, sem contato, sem celular, sem computador. Tá. Foco total na abstinência e nos processos de recuperação. Ou seja, ó, nós vamos te ensinar como viver sem drogas. É aí que entra os 12 passos. Tá. Que não é só 12 passos. Tem 12 passos, tem terapia racional emotiva, tem constelação familiar, porra, tem uma Show. série de metodologias hoje em dia. Tá. Então, a clínica, ela basicamente ela vai colocar o cara ou a mina num processo de abstinência total sem contato com o mundo, né? Tem os seus prós e tem os contras. E a residência terapêutica, por exemplo, ela é um tratamento que ela tem que ser intermediário entre saída da clínica e volta para casa, né? Então, nós temos aqui, ó, clínica, residência terapêutica e aqui nós temos a casa. Por quê? Porque quando a pessoa ela tá dentro da clínica, ela tá sem acesso a absolutamente nada, computador, família. A família vai visitar uma vez por mês ou a cada 15 dias, tem ligação, mas ela não tem acesso às verdadeiras dificuldades dela. Certo. Quais são as verdadeiras dificuldades dela? O que pega ela emocionalmente? Porra, às vezes lidar com o celular, abre o celular, tá lá 20, 30 contatos que ela tem que vai levar ela para um mau caminho, tá ligado? Sim. Às vezes entra no carro, desperta um gatilho mental que a pessoa sempre usava droga no carro. De repente ela entra no carro, já sente um negócio ruim. Pô, como que vai trabalhar isso dentro da clínica? Não dá pra trabalhar só em partilha se você não colocar a bola em campo, tá ligado? Testar na prática. Moradia assistida. A residência, você trata ela vivendo no meio desses gatilhos no aqui. No meio desses gatilhos diariamente. Então eu migrei, depois de muitos anos trabalhando com clínica, eu vim para essa área de residência terapêutica. As pessoas falam, pô, bem mais tranquilo trabalhar, né, Gabriel? E nós só trabalhamos com 9 pacientes. Eu falo, tranquilo é o caralho, velho. Eu prefiro ter uma... A pessoa não dorme lá? Não, ele dorme em residência terapêutica. Eles dormem lá, só que depois de um determinado tempo, eles já podem ir para casa, eles podem dormir em casa, passar um final de semana em casa, podem viajar com a família. E volta. E volta, né? Quer sair com o namorado, quer sair com a namorada, pode deixar a localização ligada no WhatsApp. Então nós temos métodos. Pô, tem algum sinal de uso, cara, teste toxicológico. Cada uma das famílias nós montamos um grupo. Limitado a 3 meses também? Não, porque é só voluntário, não é involuntário. Aquele limitado a 3 meses é para involuntário. Para involuntário dentro de clínica. A residência terapêutica é 100% voluntário. Não Entendi. podemos manter ninguém voluntariamente. Por quê? Cara, se eu tô com um cara involuntário, aí eu chego, sei lá, depois de 40 dias, pô, o cara tá bem, tá tranquilão, tal, pá. Pô, tem internet, tem televisão, tem telefone, tem tudo, é uma casa normal. Nós chegamos o mais próximo possível da casa deles. O cara sai, na primeira saída dele ele não volta. Acabou, já era. Entendeu? Mesmo sendo voluntário. Não, isso se for involuntário. Tá, involuntário. Por isso que ele tem que ser voluntário. Mas, a chance de recuperação do voluntário é muito maior que o involuntário, né? Nos casos de residência terapêutica, né? Existe um dado que eu vou passar daqui a pouquinho muito interessante. Mas assim, a residência terapêutica, ele tem essa característica, né? Nós trabalhamos as dificuldades que não são trabalhadas dentro da clínica. Ou seja, aqui nós temos o diamante bruto e aqui nós vamos lapidar. Então, essa pessoa, em vez de sair da clínica e ir direto para a casa dela, ela passa por aqui antes na residência terapêutica e aqui a gente vai lapidar completamente todos os comportamentos que ela ia apresentar na casa dela, ela vai apresentar na residência terapêutica. Aí a gente vai começar a lapidar e trabalhar. Tenho dificuldade com a mãe, tenho dificuldade com o namorado, tenho dificuldade com rede social, tenho dificuldade com andar de carro, tenho dificuldade em algum evento. Quando ela volta, essa paciente ou esse paciente vai trabalhar todos esses barulhos. Nossa, eu fiquei perturbado, pô, não sei o quê, tô com dificuldade no meu trabalho, tal. Aí a gente começa a entrar com as terapias, ou seja, a gente começa a tratar o dia a dia da pessoa na íntegra. Ou seja, a gente literalmente pegou a bola, colocou em campo e então começamos a jogar. Agora a gente está jogando com ele, mostrando para ele como que vive a vida na íntegra, então, realidade do dia a dia. Então talvez se a gente perguntar assim, qual que é melhor, a clínica ou a residência, talvez a junção das duas pode ser uma saída interessante, tipo a pessoa fica um tempo na clínica e depois passa para uma residência. Deveria se tornar obrigatório isso. Fazer esse processo de um depois do outro. Tanto que na Califórnia... Fecha, que você falou, fecha, foco no tratamento, foco na abstinência, cura, desintoxica, esquece o mundo e depois solta gradativamente para o mundo para voltar a lidar uma reabilitação com o mundo, né? Isso. Temos dados da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp,
que apontam, através de pesquisa mesmo, que as pessoas que passam por uma residência terapêutica depois de uma clínica, elas crescem, em termos de recuperação de longa permanência, 85% as chances. Porra, que legal. Por quê? Porque esse cara que sai da clínica e vai direto para casa, porra, nas primeiras dificuldades, irmão, já era. Eu dou uma dica para as famílias. Se essa família não tiver condições de entrar dentro de uma residência terapêutica, porque é um valor mais caro, porque são menos pacientes, e é um tratamento muito mais robusto, né? E ela tiver que ir diretamente para casa, tem que montar uma rede de proteção. Mesmo passando por uma residência terapêutica, ainda tem que ter uma rede de proteção, né? E essa rede de proteção consiste no quê? Continuar a frequência no psicólogo, continuar a frequência no psiquiatra, ter um grupo de apoio. Ah, não gostei desse grupo porque achei um monte de gente metida. Pô, legal, vai para outro, cara. Existem tantos, tá ligado? Então a gente fala assim, ó, nunca tome a primeira reunião como o foco, né? Sempre tenha outras reuniões e participe de outras reuniões para você encontrar o seu grupo de identificação. Então tem que ter um padrinho, uma madrinha, vai frequentar um esporte, tá ligado? Vai fazer outras coisas que você se identifique em fazer. Então isso é a rede de proteção. Se uma coisa não tá legal, ele vai para outra. Se outra não tá legal, ele vai para outra. Aí tem espiritualidade, tem religião, tem várias coisas, tá ligado? Então, a residência, ela tem... Qual que tem um período mínimo que é o ideal, recomendado, é o quanto a pessoa gosta, o quanto quer? É o quanto ela precisa, cara. Tanto que lá não tem contrato fechado, né? Então tem gente que tá 2 anos com a gente, indo para 3 anos. É uma coisa, pode ser uma coisa mais longa, assim. Pode ser uma coisa mais longa. Até porque, assim, é uma casa, é um local... E obviamente é um valor mensal que a pessoa paga ali. É um valor mensal. Mas ela também ela pode trabalhar, ela já pode, ela mesma estar custeando o valor da residência terapêutica. Isso, porque, não, como eu disse, não é um valor barato, né? Não é realmente um valor barato. Tem um custo porque o número de dependentes químicos é menor, né? Nós trabalhamos com 9 pacientes dentro da residência terapêutica. Para ser um pouco mais focado ali, de repente. Porra, totalmente focado. As pessoas falam, trabalhar com residência é mais tranquilo. Eu falo, nada, é o caralho, cara. É muito mais difícil. Por quê? Porque são 9 pessoas, cada um tem um cronograma diferente, cada um tem uma atividade diferente, cada família tem um grupo onde a gente insere a família e o dependente químico. Tem então separação, não tem essa residência masculina, feminina, mista? Não, é mista, porque a sociedade é mista. Pensa comigo. Saca só, tem clínica masculina, tem clínica feminina e clínica mista. Tem. Aí tem família que fala, não, mas pô, se for mista ele vai se envolver. Bom, depende, se a clínica não tiver padrões rígidos de controle, isso realmente pode acontecer. Mas a sociedade é mista, cara. Por que eu vou tratar numa clínica só masculina? Quando o cara sair da clínica masculina, qual é a primeira coisa que o cara vai... Se coloca no lugar do cara, irmão. Qual é uma das primeiras coisas que vocês iam pensar em fazer? Fala aí pra mim. O cara ficou 1 ano lá na clínica, lá ele vai transar. Pô, eu quero uma mulher, velho. Você tá louco, mano? 6 meses conversando com a minha mão ali, não dá, irmão. Pô, tá ligado? É foda, velho. Então, assim, o cara pega e vai numa dessa. Aí tem a recaída de calcinha, que é o que nós chamamos. É um modo chucro de falar? Mas essa é a verdade. Eu tô falando de calcinha pra não falar outro nome, tá ligado? Tá. Mas tem a recaída através do sexo. Então a pessoa vai ali, de repente ele pega uma mina, mano, que, puta, por mais gente boa, talvez até uma mina que ele tinha um relacionamento antes e tal. Cara, às vezes o momento que o cara mais usava droga era de repente fazendo sexo, tá ligado? Puta, pode crer. A recaída de calcinha, né? Aí o cara vai, desperta um gatilho nele, pum, ele vai, toma uma cerveja com a mina, daqui a pouco, pum, compra pó, pum, compra não sei o que e tal. Por quê? Porque aquilo não foi trabalhado. Aquilo não foi trabalhado. E como a sociedade é mista, eu acho que a clínica, na minha opinião, eu já tive a oportunidade de trabalhar com masculina, com feminina, com mista, com clínica de adolescentes, com tudo. E na residência o cara passa o dia, passa a noite e tal, mas aí ele fala, pô, sexta-feira eu vou pro motel com a mina. Então tem o preparo pra isso, pra saber que o cara vai na sexta-feira, ele vai transar, ele vai encontrar com uma mina. Sim. Possivelmente ele tomava uma breja, ele tomava um drink, então de repente falou, vai, mas vai desse jeito, foca nisso. Sempre que alguém, por exemplo, nós temos um determinado paciente que está conosco, que ele tem uma namorada, né? E óbvio, cara, às vezes ele vai sair e dorme, ele não vai nem pra motel, ele vai pro hotel, né? Ele vai com ela, sai, por exemplo, sai sexta, volta no sábado ou volta no domingo, enfim. Hoje ele já vai no Allianz Parque, vai ver show do Metallica, vai ver vários bagulho, tá ligado? Ou seja, o cara tá vivendo a vida dele, irmão. O cara tá vivendo a vida dele. Então ele pega, ele vai lá, sai com a mulher dele, mas ele avisa. E deixa a localização ligada 24 horas, Vocês são tá tipo ligado? mentores dele. É tipo isso. É uma mentoria. Mentor dele. É uma mentoria. É uma mentoria constante. O tempo todo, em tempo real, assim, ó, qualquer problema, tamo ali e tal. Sim. Pô, pode acontecer de repente o cara ter algum tipo de uso ou alguma coisa? Pode, cara. Dependendo do que acontecer, a gente consegue trabalhar aquilo ali.
Dependendo do que acontecer, não. Aí ele teria que ir pra uma clínica, Voltar pra entendeu? clínica lá. Mas é muito difícil o cara pegar e ter um uso. É muito difícil. Mano, uma pergunta. Um cara em recuperação, pegar um exemplo como um cara como você, assim, tantos anos em recuperação, tantos anos em abstinência. Sente vontade? Cara, não. Isso que é uma das coisas que eu gosto muito de falar quando eu tô dando reunião pros pacientes, né? Eu, quando tô dando reunião, eu converso muito com eles a respeito disso de... As minhas partilhas, eu não... Cara, se eles não falam em droga, eu não falo. Porque eu fico conversando com eles lá, hoje é reunião de partilha. Aí estamos lá conversando. Aí eu começo a falar das minhas dificuldades, dos meus problemas e tal. Cara, bicho, eu nem falo em droga. Não falo... Mas tem gente que sente vontade? Porque o cara tá 15 anos sem usar e sente vontade? Existe essas pessoas? Ou você acha difícil? Não existe. Depois de tanto tempo morre à vontade? Não existe. Por quê? Porque eu conheço pessoas, e não é uma ou duas, por isso que eu falei no plural mesmo, pessoas que depois de 20 anos, 25 anos voltaram a usar drogas. Mas ficar aquela pessoa que estava limpa, mas não estava em recuperação. Boa. Você entendeu? Pode crer. Essa é a diferença. Uma pessoa que, depois de 2, 3 anos, um cara que ficou 22 anos limpo, recaiu, um puta de um cara respeitado na área e tal, recaiu, nunca mais voltou a ficar limpo. Por quê? Porque ele ficou com uma ideia fixa. Porra, recaí, voltei pro final da fila. Agora eu tô 1 dia limpo. Tô 2 dias limpo. Porque ele se apegou ao tempo de que ele tava 22 anos limpo. Pode crer. Aí ele fica tentando recuperar o cara que ele era. Só que o cara que ele era tava vivendo uma mentira. Era um cara bem sucedido na área e tal. Só que ele tava vivendo uma mentira. E ele começou a tentar resgatar o cara que ele era no personagem que ele montou. Ele criou um modus operandi do cara ser foda, puta de um terapeuta conhecido, televisão, tal, não sei o que, pá. Então foi criado um personagem. E depois, quando ele recaiu, ele não conseguiu mais retomar a recuperação dele. Por quê? Porque ele ficava tentando retomar um cara que tava vivendo uma mentira de vida, cara. Traindo mulher, né? Mentindo de todas as formas possíveis e imaginárias que você pode imaginar. Uma soberba, uma arrogância. Deixou de frequentar grupo, sala, deixou de fazer terapia, deixou de fazer uma porra de coisa. Então, assim, era um cara que tava limpo, mas ele falou, Gabriel, isso na clínica pra mim, eu só fiquei em recuperação 2 anos da minha vida, nesses 22 anos. Eu tô limpo há 22 anos, mas em recuperação só 2. Ou seja, 20 anos em que o cara não desfrutou da beleza que é a recuperação, que é o quê? Você fazer a coisa não por uma proposta, mas por um propósito. Cara, é um tesão, cara. Quando a gente pegou aquele cara ontem, a gente não tava recebendo um